Bem-vindos, então. Aqui quem está abrindo a sessão é o Egon. Enfim, é um prazer tê-los mais uma vez para o nosso evento anual sobre migração. É um evento que a gente tem feito de forma recorrente a cada ano. Como vocês sabem, o Dynamics começou com a versão 1.2 no Brasil em 2004, né? E foram versões que foram se sucedendo desde então. Então, anualmente, a Alpha tem feito esse encontro. Nos últimos anos, eu diria até que o público tem sido maior, né? Por conta, de fato, do grande volume ainda de clientes com versões anteriores. E a gente fica feliz que o público venha diminuindo, porque significa que as migrações estão sendo feitas. Então, a maior parte dos clientes já tem optado aí pela continuidade no Dynamics e pela migração, então, para as versões mais novas. Então, esse ano, a gente tem tentado inovar, né? Todo ano fazendo uma coisa diferente, em termos de evento de migração. Me recordo, pelo menos, aí dos dois últimos eventos, foram interessantes. Num deles, nós trouxemos dicas e truques para migração. No ano passado, nós fizemos até uma pesquisa muito curiosa, já usando o Voice of the Customer do Dynamics. Era um conjunto de perguntas para as pessoas que possuíam Dynamics e que estavam pensando em migração. E geramos uma estatística ali ao vivo, né, com o grupo que estava participando, né, para usar essa informação durante o evento, inclusive, de migração. Né, quais eram os principais fantasmas, preocupações, enfim, os restritores e os porquês ali de uma possível migração. Esse ano, vamos inovar mais uma vez. Alguns de vocês, enfim, cederam ao nosso convite, né, de rodarmos um diagnóstico prévio, que começou a acontecer na semana passada e também ao longo dessa semana. Então, alguns de vocês rodaram esse diagnóstico e já têm em mãos o resultado do diagnóstico. Para quem não tem, pessoal, depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa dinâmica, né? Mas para quem não rodou o diagnóstico, ainda assim a gente vai mandar uma planilhazinha para vocês tentarem estimar um pouquinho, né, da dimensão do que seria um projeto de migração aí na empresa de vocês. Para quem rodou o diagnóstico, essa coisa ela tende a ser um pouquinho mais precisa. Daqui a pouquinho a gente fala disso também. Os diagnósticos, então, já foram aí meio que compartilhados com as pessoas que rodaram, com as empresas que rodaram. Então vai ser bem interessante que a gente vai poder não só falar sobre migração, mas aproveitar também esse conteúdo que foi produzido nas duas últimas semanas aí com as empresas e as pessoas que decidiram então rodar o nosso diagnóstico, o diagnóstico da Alpha People, para que nós coletássemos no ambiente de Dynamics de vocês algumas variáveis ali para essa discussão que a gente passa a travar a partir de agora, tá bem? Bom, no dia de hoje, pessoal, eu vou conduzir aqui minimamente alguns slides. O Rodrigo Bocuzzi vai fazer também uma participação aqui, mostrando um pouquinho das novidades do Dynamics, muito rápido, tá? O foco não é esse, o foco é a migração, mas as novidades são um estímulo também a quem está pensando em migrar, então o Rodrigo vai tentar passar muito rápido, coisa de 15, 20 minutos, as principais novidades da plataforma, da nova versão. E o Alberto, nosso líder técnico, ele é um dos donos do diagnóstico aqui da empresa, né, do executável que faz essa coleta, e bem como da equipe que faz a análise, né, depois da coleta. E é a equipe que acaba providenciando para nós aí o subsídio necessário para a elaboração de uma proposta de migração com apoio ao Alpha People nos clientes. Tá? Então o Alberto também deve contribuir durante o evento aqui com algumas palavrinhas, né, algumas considerações. Muito bem. A nossa agenda, pessoal, ela está dividida aqui em abertura e boas-vindas. Então, a abertura e as boas-vindas já foram feitas. Enumeramos algumas razões grandes ali do porquê migrar. Falaremos um pouco das dimensões da migração. E essas dimensões da migração, pessoal, já envolvem o trabalho que nós fizemos de diagnóstico, né? Para quem rodou o diagnóstico, então, já fiquem com a planilha em mãos, planilha resultante, porque vocês vão encontrar aquelas dimensões da migração nessa planilha e ela vai ser a base da discussão. Para quem não rodou o diagnóstico, como já falamos, usem a planilha que a Bárbara vai encaminhar para cada um individualmente. E aí partimos então para uma análise, né? A gente brincou aqui, poxa, mas será que é uma pesquisa tipo contigo? Onde a gente avalia o tema e dá uma nota? Vocês vão ver que é mais ou menos isso mesmo, né? Então a gente vai discutir alguns temas ali do tipo banco de dados, tamanho do banco de dados, quantidade de código no ambiente, modelo de dados, reports. Então existe uma série de dimensões que a gente vai discutir e vai comparar cada uma dessas dimensões com o que vocês têm dentro de casa. Com base no que vocês têm dentro de casa, né, versus essas boas práticas de migração, a gente poder chegar a uma conclusão junto ali no esforço de migração, que é outro tema. Então vocês vão sair daqui com um cheiro, quem está participando via webinar, quem está participando fisicamente aqui conosco, vão sair aqui com um cheiro do esforço de migração. E aí, naturalmente, a gente pode fazer essa troca aqui até o meio-dia, né, que é o horário previsto para encerrarmos, sobre o tema. E aí, naturalmente,
pouquinho de alfa ali, se a gente tiver tempo, tá, pessoal? E aí eu abro para perguntas e respostas que vão acontecer durante o evento, mas se vocês quiserem também concentrar alguma coisa para o final ali, estaremos à disposição. Então, essa é a agenda do dia. Começamos, então, com as principais razões aqui do que migrar, né? Então, são razões que elas já nos acompanham há um tempo, tá? Não são razões novas só, né? Tem até alguma coisa que é um pouquinho mais nova, mas são temas que a gente já discutiu em outros eventos, a gente só reforça agora essas principais razões. Então, são várias delas, vou uma a uma aqui. Uma delas tem a ver com custo de propriedade. Nós, na Alpha People, nós também sentimos um pouco disso. Nós somos, acho que o segundo maior implementador de Dynamics do mundo, e nós sentimos essa pressão. Tem clientes nossos que estão na versão 3. Ainda, curiosamente, ainda temos um da versão 3. Uma pena que ele não esteja participando hoje aqui, mas fica o recado aí. Eu acho que ele sabe de quem eu estou falando. Então, assim, é importante que nós conversemos, porque para a Alpha manter recursos da versão 3.0 do Dynamics fluentes na tecnologia é um custo. Para nós mantermos essa especialidade dentro de casa é um custo. Inclusive, a gente já se atreve a dizer que esse custo ele já não vem mais sendo praticado. Assim, eventualmente, se a gente tiver uma rotatividade na equipe e esses profissionais, por alguma razão, deixarem a Alpha, porque, enfim, né, ninguém tem bola de ferro no pé, a gente corre realmente severo risco ali de perder um pouco desse know-how, né? Gente mais antiga que viveu projetos na versão 3.0. E aí esse know-how se perdendo, complica. Então a Alpha tenta manter na medida do possível esses profissionais por lá, mas o nosso custo de propriedade também aumenta à medida que as versões elas envelhecem. E adivinha, na casa de vocês não é diferente. Se vocês tiverem que encontrar profissionais da versão 1.2 ou da versão 3.0 no mercado, vocês vão sofrer. Talvez sejam poucos, não tenham a agilidade que vocês precisem para estar lá no projeto de vocês, e ele vai ter que dar uma rememorada. Então, essa informação histórica aí, ela começa a ficar um pouquinho mais complicada de ser encontrada, e então esse conteúdo dificulta. Talvez ele até chegue à conclusão que não teria migração mais para quem está na versão 2 ou 3.0, que já seria o cenário mesmo de reimplantação, talvez. Então, isso é parte também da nossa discussão aqui. Mas o custo de propriedade vai aumentar. E não é só pela questão do recurso. É a própria questão da infraestrutura, né? Que hoje tem que segurar o 3.0 lá. Às vezes você tem que segurar uma infraestrutura ali que ela já não é mais economicamente tão viável, mas você tem que manter porque você tem uma versão antiga do Dynamics que vira uma espécie de uma âncora, né, para a questão ali de ambiente. Então prepare-se. Então, o custo de propriedade, seja com mão de obra, seja com infraestrutura, né? Eu vou abrir todos aqui, viu, pessoal? Vou deixar só o último aqui. Surpresinha. Que não é bem surpresa, porque já viram. Então esse custo tende a aumentar, temos que estar atentos para isso. Sem falar na questão ali, e aí esses bullets todos, né? As novas tecnologias. É muito comum. Mas eu gostaria de mobilidade offline. E eu estou aqui na versão 1.2 e 3.0, mas eu não quero mobilidade offline no Outlook Client. Que eu sei que a Microsoft entrega desde a versão 1.2 o Outlook Client offline. Mas eu quero no HP, eu quero aqui no meu tablet, eu quero no meu smartphone, eu quero isso para múltiplos sistemas operacionais no meu PDA. E aí? Bom, e aí que para a versão 1.2 e a 3.0, né, e 4, vocês vão sofrer. Mas eu posso ir atrás de um add-on de mercado, tipo um Rascal. Pode, mas de novo o TCO começa a complicar, né? O ideal seria que a tecnologia já tivesse aquilo. E aí vem a boa notícia, ela já tem a partir de algumas versões. Mas muita gente que está ainda com as versões lá para trás procuram por essa nova tecnologia e não a encontram naquela versão do Dynamics, né? E aí os custos começam a aumentar, porque ela tem que ir atrás de add-on, ela tem que desenvolver a funcionalidade que inexiste, e isso complica. Eu usei o exemplo da mobilidade, mas vale tudo, né? Quando o Dynamics é inaugurado, a questão das redes sociais não existia. E hoje eu quero monitorar as redes sociais, mas aí eu olho para o meu Dynamics velho e não vejo essa funcionalidade nativa lá dentro da tecnologia. Poxa, e aí, o que eu faço? Vou atrás de um add-on? Mais uma vez o custo? Vou desenvolver alguma coisa? Sendo que as versões mais novas do Dynamics, elas já trabalham a questão da monitoração das redes sociais, a transformação dos leads, a identificação de oportunidades, ou as reclamações se transformando em ocorrências no Dynamics. Então isso tudo já está disponível. Mas se nós não avançamos na versão, essas novas tecnologias elas não podem simplesmente ser adotadas pela empresa, né? E lá dentro da empresa vocês sabem qual é a pressão, né? O usuário, né? São as lideranças da empresa batendo na tecla de que, caramba, como é que pode um software desse não ter essa tecnologia? Não que ele não tenha, que a gente parou. Se eu não trouxer o Dynamics para as versões atuais, não adianta a crítica. E aí todo mundo que está lá fora, o concorrente parece mais bonito.
Lógico que ele parece mais bonito, ele aparece para você com a nova tecnologia. Enquanto isso, eu estou com uma tecnologia antiga. E, né? Mas é um limite da Microsoft? Não, muitas vezes somos nós que, de alguma forma, seguramos o projeto naquele estágio, não? A tecnologia naquele estágio. Outros softwares puxam a infraestrutura. É fato. Clientes que estão com versões mais velhas, a gente ouve, caramba, eu gostaria muito e eu precisaria ir para uma versão nova do browser, mas eu não posso porque o Dynamics me limita. O Dynamics te limita. Porque são as versões mais novas do Dynamics que vão libertar outras versões aí de navegador, no caso do Internet Explorer, ou até outros navegadores. Né? Muitas vezes a empresa ela quer adotar um Chrome, quer adotar um Safari, um Mozilla, um Firefox, ela precisa estar com versões mais novas do Dynamics, senão ela simplesmente não vai conseguir rodar. Então muitas vezes o Dynamics vai vir uma âncora, inclusive, para aquilo ali. A tua infraestrutura quer ir para frente, em termos de SQL, quer ir para frente em termos de navegadores, e o Dynamics naquela versão antiga é o limitador. Então a gente precisa acompanhar esse ritmo. O suporte Microsoft em algum momento vai cessar. Para quem tem versão 1.2, 3.0, 4, esse suporte não existe mais hoje em dia. Mas o produto está estável, eu não preciso disso. Real, eu entendo. Mas se você tiver uma intempérie, seja ela qual for, vai ser difícil de encontrar uma sustentação. Não que a consultoria não queira apoiar, a consultoria quer. Só que aí você tem o vendor lá que já disse, eu não mexo mais nisso, esquece, aqui não tem mais o que fazer. E aí temos um problema. Então tem que acompanhar muito de perto o life cycle do produto. A Microsoft ela tem um site onde ela divulga o life cycle. Depois, se vocês precisarem dessa informação, a gente envia para vocês. Vocês acompanharem de perto esse ciclo de vida do produto para saber se é a hora mesmo de ir à frente. Ou desistir mesmo da tecnologia. Essa hipótese também tem que ser considerada. O que não dá é para ficar com um produto não suportado pelo vendedor, porque a consultoria pode ajudar. Vocês também podem ajudar, olhando na internet, navegando, blogs, indo procurar informação adicional. Mas chega uma hora que não tem jeito, o fonte é deles. E aí, se não tiver alguém lá para dar essa opção, para dar essa sustentação, acabou. Muito bem, então, cruzar informações para tomada de decisão, concorrentes vão assediar, revisão do projeto, são momentos bons, né, que estimulam a migração. Às vezes alguém está pedindo lá um projeto novo para vocês, dentro de casa, será que na hora de avaliar a tecnologia como um todo, talvez a ida para uma versão nova ajude, né, nessa revisão, né, nesse apoio para as demandas novas que o negócio está trazendo, né? A questão do concorrente assediar, então, é brincadeira, né, que eu acabei de falar aqui para vocês, né, que eles aparecendo, né, com a tecnologia mais nova, e a gente lá parado com uma tecnologia de 2004, 2006, 2008, de 2011, difícil. Principalmente pelas mudanças que aconteceram nos últimos anos, aí, muito rápidas. A gente brinca com a geração Y e Z, né? O Dynamics hoje tem um módulo de gamification, que todo mundo adora, a molecada adora isso, você sabe do que eu estou dizendo. Eles querem ser bonificados em tempo real, né? Eles querem ter ali querem virar ali as pessoas que contribuem com o negócio e querem reconhecimento. Né? Então a questão do gamification tem sido muito usada, né? Em softwares, em apps de uma forma geral. Você pega um Waze aí, tá lá o gamification, todo mundo tenta colocar gamification de alguma forma dentro das suas aplicações. Com o Dynamics é diferente. Estou dizendo que nós tenhamos que adotar, mas a geração Y e Z gosta da novidade, da inovação. Eles gostam desse acompanhamento, desse reconhecimento instantâneo. Né? E aí, coisas desse tipo vão acontecer. E a própria Microsoft é alfa. Né? Esse tipo de evento é nessa direção, de tentar mostrar um pouquinho, nessa questão do TCO, do produto como âncora, do assédio da nova tecnologia, e às vezes você gastando uma energia grande ali para comprar uma outra tecnologia, para abandonar aquela que você está, e não precisa nada disso. Muitas vezes é só manter o ritmo da migração dentro de casa, né? Ou mesmo ir para a nuvem, em definitivo, e acabar com essa questão da migração do jeito que a gente conhece. Não? Muito bem. Então, pessoal, talvez existam até outras grandes razões, mas essas nós julgamos que sejam as principais. A partir de agora, pessoal, acho que um último argumento aqui, naturalmente, esse é o argumento da venda. Tá? Não entendam mal, mas é um argumento. As novas funcionalidades. Então, eu quero mobilidade, eu quero social, eu quero assistência técnica, eu quero pesquisa mais intensa, eu quero Cortana, eu quero modelos de cognição, eu quero usar o machine learning, eu quero uma integração ainda mais viva com o Office 365, enfim, eu quero um módulo de assistência técnica com dispatch, eu quero uma gestão de projeto feita dentro do Dynamics, porque o meu negócio não é só vender, depois que eu vendo eu tenho que entregar. Para alguns segmentos isso é importante.
Então, assim, o que mais tem de novidade aí dentro do Dynamics que, de fato, justifique um projeto de migração? Que eu possa tirar benefício para o meu dia a dia de negócios, né? Que endereça os desafios. Então, eu pedi um desafio incrível, já que a gente está falando de desafios aqui, para o Rodrigo Bocuzzi, da nossa área de pré-vendas. Eu falei assim, Bocuzzi, o foco desse evento é migração. Mas um dos temas que estimula a migração são as novas funcionalidades. Então, eu falei assim, Bocuzzi, o que você consegue fazer em 15 minutos de novidade? Né? Uma espécie de alt-tab. Então, ali mostrando que novidades são essas do Dynamics 365, né? R2, que é a última versão que está na nuvem, e também já chegou on-premise. Né? Então, a Microsoft também deve manter durante um tempo ainda on-premise a tecnologia dela. Não tem data ainda para terminar, é um estímulo. Tem alguns segmentos que vão continuar usando on-premise e ok, viram um diferencial do Dynamics de alguma forma, né? Enquanto outras tecnologias são 100% online, o Dynamics permanece com essa característica também de poder rodar on-premise, mas saibam o peso disso. Estar on-premise significa que em algum momento teremos que migrar. Bem-vindo. Chegou mais um colega nosso aqui. Ícaro, do Brasil O famoso Ícaro. E aí, Ícaro, beleza? Brasil Quirim, feel free. Pode pegar uma cadeira aí. Beleza? Aqui só são as preliminares, tá? Nós falamos um pouquinho sobre os porquês da migração, viu, Ícaro? Não, pode Pode falar, você aqui, tá? Então, os porquês da migração. E eu estava passando agora a bola e dando esse desafio. Bocuse, 15 minutos para a gente mostrar o que tem de novidade. Né? Oi? Não, então. Um enter aqui para nós mostrarmos o que tem de novidade. Então, no Dynamics também é uma das justificativas. Eu vou dar enters aqui em todos, Bocuse. Todos os blocos que você pretendia abordar aqui. E aí você segue para mim uns 15 minutinhos mostrando para o pessoal, né? O que tem de novidade como uma das justificativas do processo de migração, que não é a única, mas eu sinto que ela é relevante, por isso esse tempinho para nós. Social Engagement, abri Unified Service Desk, não sei se já ouviram falar dele, mas a gente vai dar uma palavrinha sobre ele. Voice of the Customer, Project Service, Power Apps com Common Data Model, então um bullet junto aqui. Marketing, novidades, Dynamics Portals, parte de portais, então canal de portais para o Dynamics 365, Field Service, mobilidade offline, e aí um bullet aqui que é o muito mais. E aí esse muito mais é uma lista de coisas do tipo Flow, não sei quantos já ouviram falar do Flow, mas a gente vai falar rapidamente sobre ele, Power BI, que eu sei que vocês estão acompanhando, Power BI agora em fevereiro de 2017, passou a ser líder em termos de informação executiva gerencial, na frente de Tableau, de Quick Link, de Quick View. Tecnologia incrível, a Alpha mantém uma célula de Power BI, então vocês precisarem de apoio em Power BI, não hesitem. Mantemos também treinamento de Power BI, tecnologia lá na ponta mesmo. Cortana, Machine Learning, LinkedIn, vocês têm acompanhado esse movimento do LinkedIn. Data as a Service, então a Microsoft vendendo dado como serviço. LinkedIn, uma potência realmente ali, informações estratégicas interessantes para quem está procurando o cliente certo no mercado. Módulo de Talent, ultra novo. E bots, também outra novidade aí que todo mundo está querendo falar. Quem tem centrais de atendimento, quer atender com bot para baixar esse custo do atendimento. Mas ó, veja se aparece para vocês aqui. Está no meu agora. Foi agora? Aqui do meu agora. Ah, já está com o Rodrigo? Legal. Então tá ótimo. Por Bom, favor, pessoal, Rodrigo. então o Egon passou aí sobre alguns dessas principais novidades aí que vieram. Algumas vieram em versões recentes, não exatamente na última versão. Algumas são coisas bastante novas ou que foram aprimoradas nas últimas versões. Eu não vou passar por todas, não vou navegar por todas, mas eu vou ir pelas principais para que a gente consiga dar uma olhada aí o que a gente tem de disponível nas novas versões que podem ser usadas uma vez que se faça uma atualização. Vamos iniciar aqui pelo Social Engagement. Só um minutinho, acho que vocês já vão conseguir ver aí. Pronto. O Social Engagement, ele permite que a gente faça o monitoramento das redes sociais, diversas redes em expansão, aí com a compra recente da Microsoft. A Microsoft comprou o LinkedIn,
é mais uma rede social aí que agrega nessa ferramenta. Inclusive, a compra do LinkedIn traz diversas outras vantagens, traz a possibilidade daquele módulo novo de talent para recrutamento, vem desse poder do LinkedIn, que foi recentemente comprado. Mas o Social Engagement permite monitorar diversas outras redes não pertencentes à Microsoft, né? Facebook, Twitter, Instagram, blogs, vídeos e assim por diante. Permite que a gente tenha análise de sentimento de todas as postagens que sejam feitas e permite que a gente analise aqui todas as postagens e que na mesma postagem eu consiga associar ela ao CRM. Ele vai criar para mim, por exemplo, uma ocorrência, um cliente potencial ou algum outro tipo de registro lá no meu Dynamics CRM, e a partir daí, de dentro do Dynamics, eu consigo tomar ações sobre aquelas mensagens que vieram no meu monitoramento das redes. Tudo isso de forma integrada, tudo isso de forma transparente para o usuário. Vou navegar aqui para o Project Service. O Project Service ele permite que a gente faça uma gestão completa ainda está carregando, prontinho. Ele permite que a gente faça uma gestão completa da nossa de projetos que a empresa executa, seja projetos que ela executa para fora, então empresas de projeto mesmo, que prestam serviços de projeto para os seus clientes, conseguem gerenciar por aí, como empresas que organizam projetos internos, projetos estruturantes para a empresa, conseguem fazer a gestão aqui dentro. Ele vai ter uma série de funcionalidades, onde eu consigo cadastrar os meus projetos, ter modelos, dizer quem são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, montar um gráfico lá de Gantt, uma rede PERT, e inclusive a tela aqui que eu mostro aqui por trás é uma tela, por exemplo, de apontamento de horas. Então eu consigo dizer quais pessoas estão trabalhando em qual projeto em um determinado horário. Também tem uma tela específica para apontamento de despesas e tudo isso. Depois, no caso de projetos que sejam prestados para fora, eu consigo fazer gestão de se isso vai ser cobrado do cliente, essas horas, se vão ser cobradas as despesas, como que isso vai entrar, como que isso vai compor o custo do meu projeto e o faturamento do meu projeto. Falando um pouquinho sobre Field Services, serviço de campo, então, eu tenho uma prestação de serviço que eu preciso fazer uma visita a um cliente, preciso ir ao meu cliente, ir ao local onde o meu equipamento está instalado, a minha instalação lá tem qualquer tipo de problema. Eu vou fazer a visita, vou mandar um técnico a esse local com as ferramentas necessárias, então eu preciso saber qual o técnico correto para atender o tipo de demanda que o cliente tem. Que tipo de ferramenta ele precisa levar, que tipo de coisa ele precisa ter na sua mala para conseguir atender essa demanda. Então, eu consigo mandar o técnico certo, no local certo, no horário certo, fazer um agendamento preciso, otimizando os meus recursos. Então, essa tela, por exemplo, que eu estou demonstrando, é a tela de agendamento de recursos. Eu tenho aí no mapa uma série de serviços não agendados. Na direita, eu tenho ali uma série de técnicos que têm disponibilidade de horário. E eu consigo aqui, através de arrastar e soltar, consigo marcar qual serviço vai ser feito por qual técnico em um determinado horário. Deixa eu interromper um minuto, Rodrigo. Bárbara e Lucas, tem um evento de Field Service programado para que dia? Mudou recentemente, né? Por isso que não tá. Dia 8 de junho. 8 de junho. Pessoal, para quem tem interesse em Field Service, dia 8 de junho tem um evento importante aí. Quem tiver interesse, nos contate, por favor. Vai ser um prazer recebê-los. Desculpa, Rodrigo. Só para...
falando um pouquinho sobre Voice of the Customer, ou opinião do cliente, uma ferramenta inteira, completa, para a criação e divulgação de pesquisas. Podem ser pesquisas de satisfação, podem ser pesquisas de mercado. Eu posso mandar ela associada a algum evento do meu sistema. Por exemplo, terminei de fazer um atendimento de uma ocorrência. Eu quero mandar uma pesquisa para o cliente para que ele me diga a satisfação sobre o atendimento daquela ocorrência. Acabei de fazer uma venda de um produto. Posso mandar uma pesquisa de satisfação sobre o produto que esse cliente recebeu. Ou posso mandar uma pesquisa geral ao mercado para entender como está o posicionamento da minha marca perante o mercado. Tem uma série de tipos de perguntas que podem ser usadas, perguntas de texto, perguntas com nível de classificação através de estrelas ou sorrisos, NPS já é uma funcionalidade que vem pronta, esforço do cliente, CSAT, então as principais métricas que são utilizadas no caso de pesquisas aí de satisfação podem ser feitas. É bastante simples, eu pego um desses tipos de perguntas aqui da direita, arrasto para o formulário, está feito, publico essa pesquisa, ela já está disponível na internet para ser respondida pelos clientes e todas as respostas vêm para dentro do Dynamics, conseguem ser analisadas em dashboards e uma série de outras formas de análise. Vou passar aqui ao... acho que não carregou inteiro aqui. Não carregou. Vou pedir perdão para vocês, não carregou aqui a versão inteira. Este é o Unified Service Desk. No fundo, ele é uma tela em branco, onde eu consigo consultar diversos registros do meu Dynamics CRM e de outros sistemas legados, e eu consigo fazer a integração disso numa única plataforma. Então, eu tenho um atendimento, eu consigo fazer com que esse atendimento não tenha que ficar navegando entre diversos sistemas, não precise acessar outras funcionalidades. Dentro de uma única ferramenta, ele tem acesso ao Dynamics, a todos os registros que ele precisa, pode ter um script de atendimento, se for necessário. Se ele precisa acessar um sistema legado, o próprio USB acessa o sistema legado e traz para dentro de uma única tela, sem necessidade de você mover de aplicação. E, finalmente, o último que eu quero demonstrar aqui para vocês é o Power Apps. Power Apps é bastante interessante para a construção de aplicativos móveis sem a necessidade da escrita de uma linha de código. Então, eu preciso de um aplicativo que rode no meu dispositivo móvel, consiga consultar, consiga atualizar dados do meu Dynamics CRM, e preciso fazer ele de uma forma rápida, disponibilizar para todos os meus usuários, para que eles possam ter ali um aplicativo específico para uma funcionalidade. No caso aqui, eu estou conectado com o meu Dynamics CRM. De dentro do Dynamics, eu trouxe a lista dos meus clientes potenciais. Ele já automaticamente para mim trouxe uma tela com a lista de registros, onde eu conseguiria clicar em um desses registros. Ao clicar nesse registro, ele pode ir para uma página de detalhes, onde ele vai me mostrar todas as informações sobre esse cliente potencial, me dá a opção de editar e excluir. Quando eu dou o editar aqui, ele já vai para uma tela de edição, libera os campos. Eu consigo dizer que campos estão disponíveis nessa tela, é simplesmente arrastar para dentro do formulário, terminei, dou um publicar e o aplicativo já está aqui, rodando, integrado, funcionando com o meu Dynamics CRM. Então, aqui já vai carregar para vocês. Mas eu tenho aqui um exemplo dele. Logicamente, aqui eu estou rodando ele no PC. Esse aplicativo ele vai rodar em PC, vai rodar em Windows Phone, em Android e em iOS, sem a necessidade de você publicar na loja, sem custos maiores para a sua empresa. O aplicativo está aí
disponível para uso pelos seus funcionários. Bem, de forma geral, esses são os principais aí que eu queria trazer para vocês. Existem muitas outras coisas, por exemplo, o Power Apps, por trás dele tem o Common Data Model. O Common Data Model permite que as informações sejam disponibilizadas em uma base central que pode ser compartilhada entre aplicativos do próprio Dynamics ou entre aplicativos legados. Se você tiver uma aplicação legada que precise consultar uma base única, por exemplo, uma base única de clientes, eu quero fazer uma base única de clientes na minha empresa. Eu não consigo definir se vai ser o meu sistema legado que vai fazer, um ERP ou qualquer outro tipo de legado que vai controlar meus clientes, se vai ser o Dynamics, se vai ser uma coisa conjunta. Eu consigo usar o Common Data Model como essa base centralizada aí e organizar essas coisas. E uma série de outras funcionalidades que estão disponíveis. Se vocês tiverem interesse em alguma funcionalidade específica, estou à disposição, podem entrar em contato e a gente pode aprofundar especificamente alguma delas, tá bem? Muito obrigado, vou devolver aqui a palavra ao Ego. Obrigado, Rodrigo. Desafio cumprido, né? Menos de 15 minutos, hein? Obrigado, Rodrigo, para mostrar toda essa tecnologia de algumas horas, então realmente fica o convite aí para que a gente vá até vocês para falar de cada uma delas, como um estímulo também à migração. Muito bem, acho que o assunto agora são as dimensões da migração. Então, o grande propósito do evento é discutirmos sobre migração, né? Começa agora, assim que a transição dos slides aqui acontecer. Você continua projetando para a gente ali? Tá bom. A gente começa a falar então da dimensão da migração. Então, só recapitulando, pessoal, quem pôde nas 2 últimas semanas rodar o diagnóstico conosco já tem uma planilha em mãos. Importante que a planilha então já esteja disponível, porque vai ser muito importante, à medida que nós venhamos a discutir cada um dos tópicos das dimensões de migração, que vocês avaliem os tabs dessa planilha, né? A gente vai até apontar os tabs quais são, né? O próprio Alberto vai nos ajudar um pouquinho também com a questão aqui dos tabs. Então, vocês já podem ir pegando ali as quantidades, né, os volumes de cada uma daquelas planilhas, né, para que no final a gente tenha, então, um sentimento aí do esforço de migração no caso do projeto de vocês. Naturalmente, ainda não é uma coisa precisa, a gente pode precisar mais isso para vocês, mas já vai dar uma ordem de grandeza ali do esforço envolvido. Vamos dar uma olhadinha, então, só nas dimensões aqui, pessoal? E depois a gente vai falar de forma individual de cada uma delas, tá? Enquanto a transição está acontecendo aqui dos slides, eu não vou adiantando. Tá? Então, as dimensões que nós nos baseamos aí foram modelo de dados. A gente vai olhar um pouquinho, daqui a pouquinho, essa questão da estrutura de dados. O que são entidades nativas do Dynamics, que vocês usam lá. E quais são as entidades, né, as tabelas não nativas que foram desenvolvidas ali dentro do produto, que foram criadas dentro do produto, que completam a necessidade de negócio de cada projeto que está nessa sala e também via webinar. Workflows, então, capítulos sobre workflows. Muitos workflows, poucos workflows, o que significa workflow em tempo de migração. Banco de dados, qual a dimensão do banco de dados de vocês? Então, os clientes têm 3 teras de banco de dados. O meu banco é pequeno, só tenho 40 gigas, então uma discussão ali sobre banco de dados. Um dos capítulos principais, e acho que o mais dramático para quem está pensando em migração, que é o capítulo do código. Quanto que tem de código dentro de casa, em plugins, em JavaScripts e códigos em geral, tá certo? Solutions e add-ons, que add-ons que usamos de terceiros, que solutions que nós temos, sejam da Microsoft, sejam soluções de terceiros, que tem aqui dentro do meu ambiente. Reports, capítulo à parte, principalmente para quem está pensando em migrar e ir para a nuvem. Tá? Então a questão do report tem um assunto importante que a gente tem que discutir aqui. E também a parte de business units e usuários. Né? É uma instalação de 10 usuários, uma instalação de 15 mil usuários. Então tem diferenças também. Nem tanto pela tecnologia, mas pela questão de capacitação, mudança de interface e assim vai. E outros, não menos importantes, mas classificamos como outros, né? Por exemplo, infraestrutura. Então, agora, a partir de agora, pessoal, a gente passa então a trabalhar cada uma dessas dimensões. Aí os especialistas aqui estão prontos para as perguntas. Vocês, que também são especialistas, porque já usam o Dynamics, se quiserem também trazer algum nível de contribuição, abrir alguma discussão, alguma até polêmica, eu acho que é uma boa hora, a consultoria também quer ouvir, quer poder ajudar. Então, a partir de agora, a gente vai olhar tema a tema. Para quem rodou o diagnóstico e está com a planilha,
O Alberto também pode nos ajudar aqui, informando qual é o tab. E a gente vai, então, começar a discutir tab a tab, item a item aqui da dimensão, e vocês vão começar a somar pontos. Essa pontuação, ela vai partir de uma pontuação de 0 absoluto até um valor que a gente vai mostrar lá no final. E esse total deve nos ajudar a calibrar qual que é o esforço de migração, o que vocês têm de Dynamics dentro de casa hoje, e qual é o esforço de transformá-los aí ou trazê-los para uma versão nova. Então vamos lá, vamos trabalhar a primeira dimensão de um projeto de migração em Dynamics, que envolve modelo de dados. Por favor, Rodrigo. Um enter ali. Então, para vocês que rodaram o diagnóstico, já podem localizar a primeira aba da planilha, que é a aba de entidades. Essa aba de entidades, pessoal, para quem rodou o diagnóstico, ela já traz exatamente o número de entidades customizadas. Entidades e atributos customizados da base de vocês, tá? Então já fiquem de olho ali. Já podem somar, inclusive, aquela coluna ali, não? Coluna de total de atributos customizados. Ah, já está somado? Que maravilha. Esse time aqui é ultra eficiente. Obrigado, pessoal. Então, tem um total, tem um bottom line do pessoal, é isso? Isso. Ah, então me pare na posição onde está o total dessa daí que você está usando agora como exemplo. Essa aqui não. Ah, você fez. Vamos jogar do colega. Ah, Alexandre, muito bem. Então, Alexandre, por exemplo, ele está com um total de atributos customizados aqui, né, de 1.409 na ANIMA, certo, Alexandre? Sim. Ok. Muito bem. Em relação a esse tópico, pessoal, nós fizemos 3 considerações aqui para discutirmos. A primeira, revisão de processos para continuidade, exclusão ou alteração de entidades e campos. Você está pensando em migrar? Será que eu preciso desses campos todos mesmo? Quais desses campos já morreram? Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Eventualmente, algum desses atributos simplesmente não é mais usado. As pessoas elas se incomodam, inclusive, de abrir o formulário do Dynamics e ter que colocar alguma coisa lá. Mas já sabendo que não sai nenhuma estatística daquilo, não sai nenhum workflow daquilo. Então, aquilo ali simplesmente não serve à empresa. Não tem estatística, não tem workflow, não tem nenhuma implicação dentro do processo. É hora de limpar. Então, muitas vezes, esse modelo de dados em tempo de migração tem que ser reavaliado. Que campos eu saco dali? Eventualmente, algumas coisas estão na gaveta, também é a hora de começar a tirar da gaveta, né, e trazer para dentro do projeto de migração. Né? Alguma coisa que tem a ver realmente com uma implementação nova. Então, essa questão do modelo de dados, ela começa uma primeira reflexão em relação a isso, tá? Que tem a ver com isso, quantidade de campos customizados. O que permanece, o que sai, enfim. Muito bem. Segundo bullet ali, limite para entidade customizada em caso de nuvem. Isso é só um alerta, tá? Até 300 entidades, pessoal, estamos falando de nuvem nesse caso, tá? Quem on-premise não tem essa limitação, mas para quem decidir migrar para a nuvem, há que considerar que até 300 entidades. Daí para frente você abre um chamado na Microsoft. Tá? Nós temos casos de clientes nossos que precisaram, então, de uma estrutura maior do que 300 entidades. E aí você abre um chamado na Microsoft e não tem limite, mas é uma coisa que impõe um procedimentozinho a mais. Então, que sirva isso só como dica para quem está pensando em ir para a nuvem. E atenção para labels, né, de atributos. A Microsoft, nas últimas versões, para quem está com as versões mais antigas, escreveu labels gigantes. Essas versões mais novas, elas fizeram uma otimização do tamanho dos atributos, dos labels. Quando você faz o processo de migração, normalmente ele trunca se esse label ele era grande demais. Eu não tenho a precisão agora aqui, não sei se alguém tem, mas se eram 50 caracteres e caiu para 25, eu não lembro o tamanho. A precisão, ela não trunca o label no banco, mas a exibição, quando você põe no formulário, depende do tamanho da sua tela. Então, quando o seu formulário está bem expandido, ou o seu campo está em uma coluna, por exemplo, o label vem completo. Se você coloca o label ao lado do campo e tem 2 colunas e a tela tem uma resolução padrão, ele começa a quebrar. Ah, legal. Então, é uma coisa que tem que ser considerada, né? Isso. Não é crítica, não é A crítica. responsividade das a responsividade. versões, mas a responsividade traz que as colunas vão encurtando conforme você diminui a largura do seu formulário. E aí começa a Portanto, cortar. tem menos espaço para textos dos Qual é a labels. nossa experiência? Né? Em todos os projetos de migração, nós tivemos um retrabalho de refazer os layouts de formulário. Então, se labels eram muito grandes, coloca o label em cima e o campo embaixo.
a uma linha, retrabalhada no a linha formulário. à direita. Então, esse modelo de dados antigo tem que reflete na experiência do usuário, né? Certo. E aí a gente... Por isso já fica crítico, né? Pode não ser crítico tecnicamente, porque você está perdendo o conteúdo, né? Isso, não perde. Mas, do ponto de vista de experiência do usuário, de fato gera algum impacto que tem que ser considerado. Isso. Ok, então, pessoal, assim, ó, são 3 bullets só que estão isso, ou seja, é hora de dar uma limpada, uma higienizada, talvez até alguns atributos a mais, né? Resolvendo algumas situações ali que provavelmente já foram levantadas, então a hora de migrar é uma boa hora para isso. Só uma dicasinha ali com a questão das entidades, não tem problema nenhum abrir isso aí, mas tem que alinhar bem isso com a Microsoft, não tem problema. E labels, fica esse recadinho aí do User Experience, não está perdendo o dado do label, mas esse posicionamento, essa renderização aí, essa responsividade, ela atrapalha ser repensada. Então, o primeiro tema, modelo de dados, tá? Quando a gente dá um Enter aqui, pessoal, aparece a primeira vez a tabelinha. Quando eu brinquei ali, falando, olha, aqui uma pesquisa contigo. É quase isso. Então, nós vamos descobrir, por exemplo, se nós somos estressados. Então, você vai respondendo alguns elementos ali. Nesse caso aqui, é uma pesquisa sobre migração. Então, nós criamos 5 faixas ali, onde a primeira faixa é para quem tem 0 atributos customizados até 150. Acreditem, nós temos clientes que ficam naquela faixa ali, que criaram pouquíssimos atributos. Na verdade, eles removeram atributos dos formulários do Dynamics. Continuam na base, mas eles removeram e fazem um uso muito nativo de algumas funcionalidades do Dynamics. Então ele não foi criativo bastante para criar campos para o negócio, muito pelo contrário, ele tirou dos formulários e faz um uso muito restrito, funcional até do Dynamics. E aí as faixas seguintes, faixa 2, de 151 a 500, faixa 3 até a faixa 5. Temos clientes, pessoal, que tem muitos milhares de atributos customizados, que entregaram ao Dynamics toda a responsabilidade de gestão de front office. A gente brinca que da prospecção à assistência técnica lá no pós-venda, está sempre no Dynamics, mais relevantes muitas vezes do que o próprio RP da empresa. Então tem gente que faz esse uso e aí quando você pensa naquela questão dos atributos, de fato eles chegam naquele limite superior ali. Então eu proponho a vocês nesse momento aqui, para quem fez o diagnóstico, olhem a seu tab entidade, já peguem o total ali de campos customizados e já se posicionem numa das colunas. Ao localizarem a coluna, já somem os pontos. Tem uma aba consolidado na planilha de vocês. Que já tem a tabelinha no local para você colocar certinho. Olha aí quantos pontos foi feito para a entidade. Então, ótimo. Então, para quem rodou o diagnóstico, pessoal, já tem o tab lá consolidado, onde vocês já vão localizar, então, o atributo modelo de dados. Então, vocês já podem posicionar ali pela faixa de vocês. A gente não chegou a botar os pontos para eles, não, né? Não. Aqueles que não rodaram o diagnóstico devem ter recebido aí uma planilha em branco, só com a aba consolidado. Então, vocês podem estimar, baseado no que vocês conhecem do seu próprio ambiente, quantos atributos customizados vocês acreditam que o seu ambiente tem e conseguem também nessa planilha aí, na aba consolidado, colocar uma pontuação para modelo de dados, quanto vocês acreditam que o seu ambiente reflita. Legal, pessoal. Então, a gente gastou um pouquinho mais de energia nesse primeiro tema, porque daqui para frente, cada dimensão dessa vai seguir a mesma orientação. Nós discutimos alguns bullets principais. Se alguém quiser trazer algum questionamento, alguma afirmação em relação àquele tema, tragam. E depois a gente parte para essa tabela de pontuação. Ok? Muito bem. Então, saindo do modelo de dados, vamos para o próximo tema, que é o tema Workflows. Então, o tema Workflows. 2 considerações importantes que o grupo fez aqui, e se vocês quiserem trazer outras, de novo eu digo que é o fórum, né? A Bárbara está monitorando o chat aqui se precisarmos e a gente vai discutindo. No tema Workflows, uma revisão de referências de campos variáveis. Né? Para quem mexe com Workflow, essa linha deve parecer bem clara. Para quem mexe menos com Workflow, talvez ela não pareça tão clara. Mas é fato, quando você constrói os Workflows no Dynamics, é próximo de linguagem natural. Para quem já mexeu, você constrói aquela porção de ifs dentro do Dynamics, e não raro, dentro desses workflows, você faz um merge, né, com campos que são variáveis, na verdade. Você faz inserts ali dentro dessa análise dos workflows, os ifs todos baseados em campos variáveis. E aí há que cuidar. Às vezes alguns desses workflows, né, eles estão amarrados ali a esses campos variáveis, e num processo de migração, há que revisitar cada um desses workflows, esses campos variáveis, porque simplesmente eles podem ter sumido. Perde a referência.
perde a referência, certo? O modelo de dados da Microsoft pode mudar entre versões, dependendo da versão em que você está, certo, Alberto? Quer dar uma palavrinha sobre esse tema, Alberto? Basicamente é assim, quando eu vou criar um telefonema e eu quero colocar um campo padrão, quando eu criar o telefonema, sempre ter o proprietário CRM admin, por exemplo. Aí eu mudo de versão, o CRM admin é outro CRM admin. E todos esses workflows que tinham a referência para o CRM admin fixo, perde a referência. E aí, como que eu resolvo isso? Eu tenho que despublicar todo o workflow, entrar em workflow por workflow, referência por referência e garantir que o registro ainda existe. Isso é um problema, e é entendível esse problema, né? Porque o registro que estava lá atrás não é o mesmo registro que está aqui na frente. O que é de tabela de domínio ainda consegue se manter quando a gente migra, a gente mantém os mesmos IDs. Agora, o que não é de tabela de domínio, o que é usuário, por exemplo, que é os negócios que muda bastante a estrutura, ele tem que refazer tudo. Tem que entrar workflow, editar ou registro. Ou seja, não tem executável Microsoft que dê jeito nisso, né? Não tem. Obrigatoriamente nós gastaremos horas juntos aí para poder fazer essa tem que transição. revisar todos. Ok, e aí o segundo tema ali, workflows em estado aguardando, né? Não terão processamento retomado, apenas se formos para a nuvem, é isso? Isso. E aí, Alberto, o que você acha? Isso é o seguinte, é bem comum eu ter os workflows aguardar até a data do final da ocorrência chegar no dia de hoje, né? Esses workflows aguardando, a gente consegue migrar todos os workflows para a nuvem. Quando a gente migra o workflow para a nuvem, ele vai ter um dia início. E tudo que ficou com aguardando, a gente não consegue tirar para jogar para a nuvem de novo. A gente consegue jogar o workflow, colocar o que está pendente, só que não consegue colocar o que está em aguardando. Por isso que quando a gente olha a aba workflow, a gente tem um status dele que... na Sync Operation, desculpa. Na Sync Operation, que é uma outra aba para frente, a gente consegue ver todo mundo que está com falha, todo mundo que está aguardando, porque a gente já faz análise em cima disso, senta com o cliente e fala, ó, esses caras aqui, eles não vão seguir mais o SLA, para você tudo bem? E aí, normalmente, tem o trabalho durante o projeto, vamos antecipar esses SLAs aqui, entrar em contato, fazer alguma coisa, ou ter um retrabalho lá na nuvem de rodar alguma rotina que starta de novo o mesmo processo para ficar aguardando de novo. Então, às vezes, roda uma rotina, né, na nuvem que atualiza um campo X para o mesmo valor só para ele entrar em aguardando de novo. Tá? Nativamente isso não tem jeito, não tem como subir. E toda a tabela assíncrona, a gente não coloca na nuvem de novo. Até porque essa tabela é uma tabela bem crítica de performance. Né? É uma tabela que costuma crescer bastante, essa Sync Operation. E é bem comum nos projetos por aí não ter a manutenção adequada nela. Então, quando a gente olha a lista de workflows, você vê alguns completados com status falha. E aí ninguém olha para isso, né? Pô, será que eu tenho workflow que está dando falha? Eu estou perdendo o processo aqui dentro? Eu nunca vi isso. Então, quando a gente faz essa migração, é uma chance de reavaliar os meus processos, meus fluxos de trabalho, se eles estão realmente seguindo o que eu planejei lá atrás, né? E aí, por que está com falha hoje? Pode ser um plugin que está mal desenhado, sem tratamento correto, pode ser um registro que perdeu referência porque alguém em algum momento inativou esse registro ou perdeu-se a permissão para ele, diversos motivos. Aí tem que entrar e avaliar, para quando subir um negócio mais... com uma base melhor, né? Com a qualidade melhor de dados para a nuvem. Legal. Roberto, então para quem rodou o diagnóstico, a aba Workflow e a aba Sync Operation são duas fontes importantes ali de dado para a tabelinha que a gente vai olhar agora do Workflow e posicionar essa questão aí das faixas. Né? Então, eles vão, na verdade, olhar primeiro a aba Workflows, tá certo? E vão ver quantos Workflows tem no ambiente. Então, de 0 a 10 Workflows, somem 0 pontos. De 11 a 25, somem 25 pontos. E assim sucessivamente até para quem tem mais de 100 workflows. Acredite, de novo, né? Além daquela questão dos milhares de campos, né, que a gente já viu, tem clientes nossos, principalmente centrais de atendimento, que tem realmente muitas centenas de workflows desenhados. Porque é a tal da árvore de assuntos, né? Abre-se um chamado e aí os caminhos daquele chamado dentro da empresa são os mais diversos. Né?
E aí a questão dos workflows aparece muito forte. Workflows ativos, né? Workflows ativos, Que exato. é comum também criar um workflow para fazer uma rotina única e Roda uma vez, roda uma inativa vez, e pronto, inativa né? e pronto. Nesse caso, o pessoal vai entrar então na aba Workflows e vai contar os seus workflows ativos, tá certo? Já tem o total também calculado. Ó, pessoal aqui, Rodrigo, companhia, obrigado mais uma vez. Então é só rolar e aí já pode então atualizar os totais aqui. O pessoal que já está fazendo ao vivo e a cores aqui a atualização, né? E quem está remoto pode ir estimando em cima da sua planilha, tá? Aquilo que o Rodrigo falou. Quem não rodou o diagnóstico, mas sabe o que tem lá no ambiente produtivo em termos de workflow ativo, já podem contar lá, ou dar uma olhadinha e preencher essa tabela, pelo menos de forma orientativa, né? Para a gente poder chegar no final aqui e ter esse sentimento em conjunto. Vamos para o próximo tema, então, pessoal? Alguma questão aí para o tema workflow? Tudo bem? Podemos ir para frente? Então, vamos agora para a questão do banco de dados. Outro capítulo realmente que traz aí uma reflexão importante. O Dynamics, como um bom sistema de gestão, com uma boa segurança, ele também traz todo um conjunto de logs. Né? Logs do que vem acontecendo dentro da aplicação e, por conseguinte, né, essa base de dados do Dynamics, ela tem que ser olhada com carinho. Né? Essa questão da limpeza, né, desses logs é importante, principalmente pensando numa migração. Né? Principalmente para quem vai para a nuvem, né? Porque ir para a nuvem significa pagar por storage. Né? Então, essa revisitação do espaço, né, na forma dos logs, né, há que ser considerada. Essa é uma dica. Dica 2, que também tem a ver com o custo de ir para a nuvem, eventualmente, é o archiving. Os clientes da Alpha nos pedem demais, desde 2011, aí, quando a Microsoft libera o CRM Online, né, nos pedem muito um mecanismo, né, de archiving on-premise. Então, nós acabamos criando um mecanismo de archiving. A gente consegue tirar os dados mais velhos dentro do Dynamics e arquivá-los on-premise dentro da empresa, né, e deixar a base mais limpa, mais ágil lá na nuvem, mais barata. Né. Então, a gente tem que pagar por esse espaço na nuvem de algum jeito. Então, desenvolvemos uma tecnologia de archiving ali para ajudar os nossos clientes de nuvem a manterem estritamente os dados quentes lá na ponta, com mais performance e de forma mais barata. Mas é importante pensarem numa estratégia de archiving, seja desenvolvendo ou seja adquirindo um add-on. E aí, desculpa o comercial, mas é isso. A gente tem uma tecnologia para isso, caso vocês necessitem, caso vocês pensem em ir para a nuvem em algum momento. E outro bullet ali, né, pessoal, que nós colocamos, migração para a nuvem exige banda, né, para upload. Tem um cliente nosso que ele está muito próximo dos 3 teras, e ele tem um sonho, que é ir para a nuvem. O downtime de levar esse dado lá para a nuvem não é pequeno. Então, quando a gente fala ali de 3 teras, se você tiver que botar ali processando, mesmo com toda a infraestrutura, abrindo uma coisa ali de paralelização, multi-tenant, multi-section, multi-everything, não é isso, Roberto? Uhum. Ainda assim são dias. Nós não falamos de horas, não. Estamos falando de muitos dias. Né? Chegando até a semana, acredite. Então, a estratégia, muitas vezes, de uma migração que tem uma base de dados dessa dimensão, ela passa, muitas vezes, por levar o estritamente necessário para a operação e depois ir compondo esse histórico. Ou seja, sai um trabalho adicional ali, um planejamento adicional de migração de base de dados. Né? Então, a Alpha ela tem entregue algumas dessas estratégias aí para minimizar esse período de downtime para no dia seguinte, né, na segunda-feira do início da operação, né, garantir que, apesar de não ter, de repente, a base toda naquele dia, né, eu tenho a base suficiente para operar. Ou então ir construindo essa base durante esses dias e lá no final colocar o último dado produtivo ali para seguir com a operação. Enfim, aí o Alberto até pode falar um pouquinho também dessas experiências malucas. Né? A gente teve uma experiência de um cliente com 300 GB, subiu... Nem era tera, hein? Só 300 GB. 300 GB subiu em uma semana e meia. E como que eu paro uma semana e meia a operação, né? Primeiro, porque da lentidão? Porque os registros são relacionados. E aí a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu, que ele fica entrando, ele vai buscando pai, acha o último pai sem nenhuma referência. Aí insiro todos eles. Aí eu volto, pego um filho. Aí esse filho também tem pai, outro pai, né? Porque esse cara pode ter várias referências. E eu começo a fazer recursivamente isso aí. Eu começo a fazer tudo isso recursivamente. Ou seja, tem uma lógica para inserção de dados, né? Além de associar o registro novamente a outros usuários.
Porque o usuário de nuvem não é o mesmo usuário de AD que a gente está acostumado. É um usuário da Live, né? Um usuário do Office 365. Então, eu tenho que ficar reassociando todo o registro que eu inseri. E aquele direito de acesso é um processo custoso para o Dynamics. Que eu tenho direito de acesso por entidade, por registro e por campo. E existe uma tabelinha que ele fica fazendo. Ó, esse cara que eu estou inserindo, eu pode fazer essa inserção completa? A criação é um processo bem rápido, né? Aí eu começo a atualizar, eu começo a fazer associações com outros registros. E aí começa a cair o processo. A gente consegue subir várias threads, na verdade a gente não sobe várias threads, a gente sobe vários programas, né? Um programa tem uma thread porque ele pode ter múltiplas threads. Só que esse programa a gente coloca dentro de uma máquina que sobe os dados, a gente coloca vários programas executando ao mesmo tempo para eles ficam se gerenciando. Um fator importante, né? A data de criação se mantém a da origem. A gente mantém a data de criação do registro quando a gente faz essa atualização, assim como os IDs, etc. Só que a data de modificação eu não consigo fazer. A data de modificação sempre é o cara que eu estou inserindo lá. Mas a data de criação já é um dado super importante. Isso vale para nuvem, né? Para nuvem. No on-premise, você vê diferenças? Não, idêntico. O on-premise, a base que eu tenho aqui na frente é a mesma base que vai ficar lá na frente. Então, data de criação, data de modificação, eu não mexo no registro. Tá? Mas para a nuvem eu tenho que migrar ele de um lado para o outro. E aí, como que a gente tem feito? A gente faz processo incremental. Então, vamos definir um dia D. O dia D é hoje. Beleza. Demorou 7 dias. Lá na virada, a gente pega só os 7 dias. No dia lá, quando ele terminar, pega só os últimos 7 dias. Quanto tempo demorou? Demorou 2 dias. Beleza. Aí terminou esses dias, eu pego o incremental de novo. Só desses 2 dias, quanto tem? Demorou 2 horas. Beleza. Garante que eu consigo fazer no fim de semana, entendeu? A gente coloca no fim de semana, escolhe feriado, sobe e faz a virada. É assim e o que é bom disso é que nesse período todo eu consigo homologar minha nuvem em ambiente produtivo. Eu tenho um sistema estável, com os usuários cadastrados, direitos de acesso cadastrados, tudo isso tem que ser feito antes de eu subir os dados, né? Porque quando eu subo os dados, eu não tenho nenhum problema de direito de acesso, o usuário não existe, etc. Basicamente é isso. Legal, pessoal. Enfim, se tiverem questionamentos, né, vão trazendo. Enfim, a polêmica pode ser aberta aqui a qualquer momento, inclusive com o pessoal que está aqui na sala, tá bom, pessoal? Então vamos para a tabela do banco de dados. Então, bancos de 0 a 10 GB. 10 GB, inclusive, é o que a Microsoft oferece de espaço, no caso de nuvem, né, sem custo, na aquisição de um usuário de Dynamics Online hoje em dia. Então, se você comprar um usuário de Dynamics Online hoje em dia, você já recebe da Microsoft 10 GB de espaço já contemplado no preço. Então, de fato, fez uma continha ali e começou na faixa 1, que é de 0 a 10. Somem 0 pontos, então, na continha de vocês. E daí para frente, 11 a 50, 51 a 100, 101 a 500 e mais do que 500 gigas. Da nossa massa de clientes, eu acho que pelo menos uns 10 ou 15% estão acima daqueles 500 gigas. Então, assim, não é a maior parte, mas é a parte que quando pensa em migrar, há que prestar atenção. Só fazer tem um outro diagnóstico que a gente faz depois que o cliente decide fazer a migração para a nuvem, que é fazer a análise do banco de dados. Estritamente o banco de dados. O banco de dados. Então a gente puxa um relatório de banco com as tabelas que possuem mais registros e o motivo dessa tabela ter mais registro, além de ter mais registros, também mais espaço físico, né? São 2 colunas diferentes. Eu posso ter mais registro, só que menos espaço físico. Certo. Então a gente faz uma análise do banco, senta com o cara, o que a gente pode fazer com esses caras? E aí muitas vezes o cliente fala, isso aqui eu vou expurgar. Olha aí. Eu vou guardar numa base interna, eu vou levar só os últimos 2 anos. Aí a nossa ferramenta entra com filtro. Entendo. Ou seja, tem uma discussão, tem uma estratégia ali que envolve cada realidade de cliente, cada realidade de projeto. O Rafa queria falar alguma coisa? Tem alguns clientes que estão querendo avançar, querendo migrar para a última versão, para o 365, mas que querem permanecer on-premise, tem receio de ir para a nuvem. Certo. E aí tem aquele esquema de licenciamento Dual Use Rights. Isso, você vai passar para o modelo Microsoft oficial de nuvem, que é o que existe hoje,
mas você pode usufruir do benefício desse contrato que eles chamam de dual rights. Dual rights. Então, você consegue, apesar de ingressar no modelo de nuvem Microsoft, você continua fazendo uso on-premise regular do seu licenciamento. Você pode continuar com o seu ambiente on-premise. Não há uma data para que esse dual rights deixe de existir, nem tampouco as versões de Dynamics deixem de rodar de forma on-premise. Naturalmente, as novidades que a Microsoft lança, ela lança primeiro na nuvem e depois ela traz para o on-premise. E a gente sabe que nem tudo que ela vem lançando na nuvem vai baixar para o on-premise. O on-premise continua, mas nem toda novidade que ela lançar baixará para o on-premise. O produto continua, mas talvez algumas novidades não desçam. É só isso. Então, no caso do Dual Rights, essa complexidade que o Alberto trouxe de, por exemplo, troca de usuário no AD versus usuário no live, a migração de dados, tudo isso é como se a gente estivesse fazendo uma migração de on-premise para on-premise, no caso do... Não existe essa complexidade, no entanto, a pontuação aí que a gente colocou nas faixas, ela vale tanto para online quanto para on-premise. Quando a gente fala de online, essa complexidade vem do próprio tempo e dificuldade de subida, de carga desses dados para a nuvem. No entanto, no caso de on-premise, o que tem que acontecer? Para eu fazer a migração de 1, 2, 3 versões para frente, eu tenho que ir tombando o banco de dados um a um. E eu preciso fazer staging. E esse staging consome tempo, consome espaço, eu tenho que ficar copiando o banco de uma máquina para outra. Então, essa pontuação se mantém por uma dificuldade de infraestrutura local mesmo. Tá? Então, porque assim, a mesma dificuldade que eu tenho para subir um banco de 3 teras para a nuvem, eu tenho para fazer um deploy, para fazer uma migração. Por exemplo, existe uma mudança crítica de estrutura de banco de dados da 2011 para 2013. E aí não é um 3 teras para a nuvem ou para 2013, da 11 para 2013, são tão difíceis quanto. Exato. Porque a ferramentinha da Microsoft lá, ela reaponta todos os registros. Ela percorre registro a registro e vai inserindo nas outras tabelas. Interessante. Ok. De alguma forma, essas taxas elas foram pensadas ali, né, de tal forma que não gere nenhuma grande ruptura ali no final. Naturalmente né? Ok, banco de dados, pessoal, esse tema está minimamente esgotado até aqui. As perguntas podem estar sendo anotadas, tá? Então a gente pode voltar esse tema, esse tópico a qualquer momento, no final, enfim, tudo legal. Vamos em frente. Próxima variável, uau! Essa é a que a gente mais gosta. E normalmente a que gera um trabalho, um ponto de atenção maior, tá? A questão do código. Então, listamos aqui uma série de bullets em relação ao código. Vamos dar uma passada rápida aqui, depois a gente vai correndo um pouquinho mais sobre eles. Então, inexistência ou versão desatualizada do código. Uau! Acreditem, tem clientes nossos que implementaram suas soluções de Dynamics e, curiosamente, não tem mais o código-fonte do que fizeram. Qual aba é do código? O código. JavaScript e .NET. JavaScript e .NET. JavaScript e .NET. Então, assim, isso é um perigo, né? Não adianta você pensar em migrar se você não tiver o código-fonte. Já tem que dar um jeitinho nessas situações, né? Alberto, tem como compilar coisas compiladas, Alberto? Você que é o hacker de plantão? Existe como, né? Mas a qualidade não é a essa mesma. refatoração não é legal. Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Primeiro que não é um processo correto, então... Mas eventualmente é um incêndio. Eu perdi meu código-fonte. E aí, então, o que eu faço? quando ele volta, né, você tem o que o seu compilador criou, que é a DLL. Quando ele volta, então todo nome de método, nome de variável, fica método A, variável A. O que sabia fazer? Certo? Aí o cliente fala, isso aqui faz um cálculo de SLA, beleza, você olha SLA. Aí o cliente fala assim, eu não sei o que isso faz. Certo. Aí você vai ter que, do código, gerar o documento também para falar, é isso que tem que funcionar lá na frente? Já estou triste desde já. Mas eu entendo que isso aí é um caso extremo, certo? Quer dizer, dificilmente nós aqui juntos, né, tenhamos esse problema, mas acreditem, acontece. Nós já chegamos em clientes que simplesmente perderam o código-fonte. E aí é um problema, né? Porque ele vai pensar em migração se ele não... Ele tem um problema de base. Outro problema que a gente encontra bastante é o ambiente produtivo diferente
do código que lá está armazenado. Se você recompilar aquele código e colocar lá no ambiente, o comportamento vai ser diferente. Então, garantias de que esse código que está armazenado ali, ele reflita de fato o que está em produção. Então, essa é uma preocupação que a gente também tem ali muito forte. E essa daí é um pouquinho mais frequente. A outra é bem rara, né? Mas tem alguma frequência ali. De tomarmos um susto e descobrirmos que o que está no ambiente produtivo rodando não é o que ele tem armazenado. Muito bem, desenvolvimentos não suportados pelo SDK, né? Então, também é uma outra preocupação que a gente tem nos momentos de migração. O cliente ele tem que estar muito consciente, né, que aqueles desenvolvimentos que foram feitos para ele em algum momento não seguiam o SDK, que é o Software Development Kit da Microsoft. E que aquilo traz implicações. Se a Microsoft, por exemplo, ela quiser apoiá-lo, fazer um acesso remoto, num cenário de crise, e ela identificar que lá dentro tem código não suportado, enfim, o nível de atenção dela diminui. Diminui porque ela meio que está dizendo para nós que, peraí, cara, você não podia ter feito isso. Essa preocupação com o código que não segue o SDK é muito importante. Nós aqui da Alpha, toda vez que a gente vai desenvolver, a gente tem essa preocupação. A gente sabe que tem caminhos que encurtam muito, né? Mas que fogem do SDK. Que tecnicamente você percebe que eles são viáveis, mas que depois, em termos de garantia e sustentação da Microsoft, pegam, né, Alberto? Você tem alguma experiência para compartilhar? Sim, tem dois tipos de não dar garantia, né? Não dar suporte. Uma é, você alterou o produto, então o meu código-fonte ia lá e dava um update dentro da base. Eu abri uma página ASP-X do CRM e editei a página do CRM. Então eu editei o produto, e aí você quebrou o produto. E aí a Microsoft não se você perdeu a qualidade, a garantia... Eventualmente isso vai funcionar, mas não é recomendado. Exato. Não é recomendado não. Você perdeu a garantia do produto que é fechado. Esse é radical. Esse é o bem radical. Que eu fiz coisas e rompi como se eu tivesse aberto o meu celular, né? Editado, e lá na garantia parou de funcionar. Tá? E acontece? Acontece. Bastante. Então, um ponto de atenção para nós, já que vai migrar, dá uma olhada, dá uma limpada geral. Isso. Vamos evitar o risco. E a segunda, que é o que a gente leva em consideração quando olha o código, é assim, a Microsoft fala, se você desenvolver olhando a minha boa prática, o SDK, eu garanto que tudo que está aqui, quando migrar, continua funcionando. Não foi o que aconteceu da 4 para 11, mas da 11 para até agora tem acontecido. Uma merda. Porque da 4 para 11 houve uma mudança radical da 4 para 11, de ferramenta. Foi praticamente um... Então mesmo o código feito do SDK ainda assim demandou um tipo de melhoria, de ajuste. Melhoria. Mas isso eu tenho ouvido que diminuiu bastante, né? Versões novas. Agora está quase que se você segue de fato o SDK, a tua chance de fazer um Next Finish é grande. Finish está funcionando legal. Até eu vi que um dos nossos clientes ali, que veio, né, para o encontro, ele estava usando o CRM 2015. Teoricamente, se ele tiver código ali, o Next Finish dele está garantido, né? Funciona. Então, na verdade, tem um esforço dessas versões primárias aí, 1, 2, 3, 4, 2011, mas a partir de 2013 você acha que essa coisa melhora, então? Melhora bastante. Aí, até o 2011 também é compreensível, é que o 2011 teve uma mudança radical de layout. Certo. 2011 para 2013. Não de core, de layout. De código. E aí, o que tinha muito de código, né? Se o campo regido esconde tal seção. Quando mudou o layout, aquilo que o cara tinha pensado não ficou tão legal. Então você começa a reprogramar. Aí, outra coisa que era comum, quando for o assunto reclamação, reclame aqui, na ocorrência, pinta de vermelho. Certo. Pintar de vermelho é suportado? Não. Então, porque eu uso objetos lá que não são do SDK. Certo. Isso vai funcionar lá na frente? Não vai. Certo. Não vai. Certeza que não vai, porque aquele objeto que existia, que eu estou pegando de maneira não suportada, deixou de existir na próxima versão. A Microsoft não vai te dar garantia? Vai te dar garantia, não vai ter problema nenhum. Ela vai continuar te suportando, ela vai continuar te atendendo, só que as horas que você usou para fazer aquele desenvolvimento lá atrás, não vai ter agora. Legal, Alberto. Então, assim, pessoal, o capítulo código, todos os capítulos aqui são importantes, mas esse é um capítulo especial. Tem que olhar com carinho. Então, código-fonte desatualizado, inexistência de código-fonte, desenvolvimentos não suportados, ou seja, feitos fora do SDK, que deveriam ser revisitados para a gente não cometer esse mesmo deslize nas versões seguintes.
Olhar a questão da nativização, vocês têm observado, né? Então a vinda do Business Rule, de novas funcionalidades do Dynamics, funcionando como um eliminador de código. Se a gente puder fugir do código e usar 100% do produto nativo, é a melhor coisa. Tem dúvida. A consultoria vai estimular sempre nessa direção. A consultoria é a última a propor desenvolvimentos. Aquilo só vai acontecer em extrema necessidade de uso, tá bom, pessoal? Objetos e funções se tornaram obsoletos e devem ser alterados, né, para os novos modelos presentes a partir da versão 2011, é um pouco do que o Alberto andou falando. A sintaxe de plugins, né, e workflows e .NET, né, mudaram para acompanhar referências, né, aos novos assemblies, aí o Alberto também já, né, trouxe um pouco. Tem a mudança isso é por causa da mudança do .NET Framework, né? Então a tecnologia também evolui. E aí quando eu vou migrar para o 2016, né, o 365, agora eu tenho .NET Framework 4.5.6. Aí as DLLs também precisam ser evoluídas. Basicamente, eu vou ter que abrir o código, recompilar e subir de novo, se estiver seguindo a boa prática de desenvolvimento. Legal. E, bom, atenção, né, para os usuários de multi-browser, né, para quem estava lá com a versão 2011, até um certo roll-up, que eu não lembro qual era, sabe, 11, 12, tinha essa limitação do Internet Explorer, depois abriu para multi-browsers, né? E aí a questão do código para multi-browser é outro ponto de atenção, né? Que a gente tem que estar atento para programar direito para esse universo, né? Ok, tabelinha abaixo, então. O pessoal, então, pode somar a aba soma a aba JavaScript, a aba .NET, e a aba tem a quantidade de ajustes em cada uma delas, soma os ajustes das duas abas, e aí consegue localizar na é fácil deslocalizar ali a coluna de ajustes? Tá pintada de azul ali. Olha só, então o nosso executável ele é capaz de olhar esse código e já identificar até ajustes que vão ter que ser feitos, tá bom? Deixa eu só fazer mais um comentário sobre essas duas abas, eu prometo que é rápido. O código é um cara que ele não olha para o CRM, ele olha para o que o cliente fornecer, né? Então o cliente vai falar, esse é meu código-fonte. Se ele tiver mais coisa do que você realmente usa no CRM, ou menos coisa que você usa no CRM, vai gerar uma avaliação. Vai gerar uma avaliação errada. E como que é feita essa avaliação? São trechos de código que a gente acredita, baseado na nossa experiência de projeto, que são críticos. Se eu encontrar essa ocorrência aqui, que sei lá, tem um exemplo aqui, ó, underline bsaving, se eu encontrar essa ocorrência, eu tenho um esforço X. E aí a gente vai fazendo a renderização desses caras e totaliza num esforço máximo lá. Tá? Só que o código tem que estar correto, né? Então, pessoal, essa execução do diagnóstico, naturalmente, ela carece de um refinamento, mas era só mais para nos situar aqui, para que a gente pudesse usar como elemento aqui para o nosso encontro, para o nosso webinar. Muito bem, então todo mundo já somou seus pontinhos ali, de 0 a 250 ajustes, 0 pontos, 250 mil ajustes, mais 100 pontos, acima de 50 mil ajustes. 50 mil ajustes, né? Parece bem razoável. Muitos pontos. Solutions e add-ons. Todo mundo sabe o que são solutions, né? Principalmente a partir do CRM 2011, né? Que acho que veio o conceito de solutions, né? Para dentro do Dynamics, né? Que você consegue fazer o upload ali, então, de soluções específicas. Aí você consegue tratar as suas personalizações, as suas customizações na forma de uma solução, sacar aquela solução de dentro, e o Dynamics deixa de ter aquele comportamento, ou então subir uma solution, ele passa a ter um comportamento diferente. Em termos de formulário, em termos de workflows, e assim vai. E os próprios add-ons, certeza que alguns de vocês usam alguns add-ons que a própria Alpha recomenda, né? Um connector, uma ferramenta de chat, vários add-ons aí que a Alpha tem prescrito, né? Por internet do seu parceiro, que é a CodeKey. E aí é importante olharmos esses add-ons. Então, a versão, né, da solution que lá está, o do add-on, se ela é compatível com o novo Dynamics Destino. Naturalmente, os bons fabricantes de add-ons se preocupam com isso. Toda vez que a Microsoft lança uma versão nova, eles garantem que aqueles add-ons vão rodar na versão nova e trabalham, né, as melhorias necessárias para isso. Mas para quem tiver solutions e add-ons no ambiente, olhem e tenham certeza de que aquilo ali está pronto para a nova versão, tá certo? Porque senão você vai ter algum probleminha ali, um delay, um alongamento no planejamento da migração. Definição clara do responsável, né, pela importação, teste e capacitação desse solution e desses add-ons. É importante que isso fique claro. É o terceiro que vai fazer, somos nós. Então essa variável de tempo, né, e de responsabilidade é bom que ela seja pensada desde a origem, no caso de solutions e add-ons, para a gente poder estimar esse tempo de migração. E solution barra add-ons, de novo, versus novas funcionalidades. Por isso que a gente falou, Bocuse, mostra um pouco lá, porque acreditem, tem gente que desenvolveu um modo de assistência técnica do Dynamics. Porque dá. Você vai, estende o modelo de dados, cria ali
teu modus operandi usando os recursos do próprio Dynamics. Mas, poxa, agora eu tenho um módulo de field service lá dentro. E aí? Está na hora de eu derrubar esse código todo, derrubar essa solution toda, esse add-on todo e entrar com o nativo? A gente usa, por exemplo, lá o chat da CodeKey. Daqui a pouco a Microsoft deve aparecer com um chat dela. A gente acha. Esperamos que não, né? Espero que não, né? Mas se aparecerem, tá certo? É um que vai morrer. E aí você vai ficar usando o chat da CodeKey? Não, arranca de lá e põe da Microsoft. Apologia a destruir a CodeKey. Brincadeira, a CodeKey ela vai continuar desenvolvendo add-ons sempre naquelas lacunas do produto da Microsoft, que é o que esses fabricantes de add-ons, de uma forma geral, em torno do Dynamics, fazem não só no Brasil, mas no mundo, tá bem, pessoal? Ou verticalização de produto, né? Também gostam de entregar soluções verticais, né? Real estate, alguns verticais interessantes de negócio aí, ou CSCs, enfim. Aproveitando um pouco da presença do grupo aqui. Ok. Então pontuem, por favor, ali em que faixa vocês estão usando os dois tabs. Tem que colocar mais um. Se tiver dúvida, né, perguntem pra gente aqui, tem que colocar o que, Alberto? Mais uma observação. Uma observação. Que é bem comum. Não, eu perder a solution também. Então, por exemplo, solution? eu tenho. Como é que acontece? Eu subo uma solução gerenciada no meu ambiente. Essa solução gerenciada bloqueia campos, etc. E eu não tenho mais um ambiente de desenvolvimento fiel àquele ambiente produtivo. Uau. Ou ambiente de homologação fiel àquele ambiente produtivo. Ou seja, você não consegue devolver. Eu não consigo devolver a solução. Eu não consigo exportar. Como a solução é gerenciada, eu não consigo exportar ela se eu não tiver o zip original para subir ela em outros ambientes. E os hackers de plantão? Eles conseguem dar uma saída, inclusive, para isso? Você consegue remover a solution, mas você não consegue recuperar o zip que gera aquela solution. Mas entrar lá e mexer num flag lá dentro e abrir a lata. A gente fez isso. Funcionou. Mas não é uma boa prática também, nem exportar. Percebam, sabe? Isso aí, assim, ó, é o caso limite. Não tem jeito. Ferrou. A Microsoft não vai dar solução. Querem correr o risco juntos? Vamos escrever uma cartinha aqui, ó. Vai ser fora totalmente das boas práticas. É o único jeito de destravar esse troço. Mas aí é o hacker de plantão. Se você perguntar para a Microsoft, ela vai dizer que não. Mas se acontecer, vai fazer o quê? Tem para onde correr? Pelo que eu entendi, não, né? Tá bom, então fiquemos atentos com a questão de solutions dentro do ambiente, né? Ferramenta incrível essa dentro do produto, mas demanda atenção, certo, Alberto? Isso melhorou muito na 365, muito. Agora tem a questão de atualização de solution, que eu subo só o trecho da solution específica. Então, dentro da minha solução, eu posso colocar um campo. O risco diminuiu. Nossa, demais. Tá bom. Eu consigo fazer uma atualização, um release candidate de solution, ficou bacana. Ótimo. Ok, pessoal, então já pontuamos a questão do código. Chegamos no capítulo dos reports. Então, reports, basicamente uma linha, que é o que o pessoal chamou mais atenção aqui, e essa linha só vale quando o destino da migração é o Dynamics 365 Online. Então, se você vai levar, de fato, o seu ambiente para o online da Microsoft, esse aqui é o ponto de atenção. Se você segue com a instalação on-premise, essa linha ela perde a significância, beleza, pessoal? Então essa linha é a linha do report em nuvem, exclusivamente FAT-XML. Pô, mas eu já desenvolvi no meu on-premise em FAT-XML. A gente fica aqui, duvida e odó. Pode ser que tenha feito, né? Mas é raro, não é isso, pessoal? Normalmente é raro, porque... O Filtered View é uma forma muito mais simples e muito mais poderosa de desenvolver o relatório. E ele é completamente suportado no modelo on-premise. Então, dificilmente alguém que tem um CRM on-premise faria alguma coisa diferente do que o Filtered View, porque é muito mais fácil e te dá muito mais vantagem. FAT-XML funciona em on-premise? Funciona, mas por quê? O que levaria alguém que já não tem a visão de um dia ir para a nuvem fazer originalmente em FAT-XML? É muito difícil. Sempre tem report, um relatório de banco. Por que tem um ajuste mesmo em on-premise? Porque da 2011... Não é nada, Paulo. Não, da 2011 para 2013, e só nessa versão, eu tenho uma mudança das bases. Se o report foi feito de maneira não suportada, aí o diagnóstico fala, eu tenho que alterar. Como é que é uma maneira não suportada de desenvolver um relatório? Em vez de eu acessar a Filtered View, eu acesso a tabela. Aí eu tenho que alterar isso para... E é só de 2011 para 2013. Então a conclusão que a gente chega nesse tópico é: quem tem muitos relatórios e pretende levar o seu ambiente do on-premise para a nuvem, há que prestar muita atenção na questão dos reports. Vai ter um esforço bem razoável de reconstrução. Vai ter que refazer.
a gente vai colocar aqui a tabela. No caso, essa tabela, ela é válida somente para migração para on-premise. Porque na migração para on-premise, a gente sabe que, seja o modelo que o relatório tiver feito, Filtered View ou FactXML, a gente provavelmente vai, desde que ele seja suportado, né, não seja o caso, como o Alberto comentou, na 2011, ter feito alguma coisa consultando direto a tabela e não, e não usando a Filtered View, a gente sabe que a Filtered View ou FactXML no on-premise vai migrar sem traumas de uma versão para outra. Quando a gente está falando de nuvem, essas faixas de pontos não vão se compor corretamente. Por quê? Porque provavelmente os relatórios terão que ser reescritos. Se eles são feitos em FactXML, se eles são feitos em Filtered View, eles precisam ser feitos em FactXML, eu tenho que reescrever a query. No que eu tenho que reescrever a query, eu refiz todo o modelo de dados do relatório. Então, eu vou ter que refazer o relatório inteiro. Tá? Então, essa pontuação a gente fez pensando em quem está on-premise e vai migrar para on-premise. Para quem vai migrar para a nuvem, a recomendação a princípio seria: não coloque pontos e repense os relatórios. Vai ter um projeto à parte que vai ser de refazer os seus relatórios uma vez que tiver migrado para a nuvem. E é comum até o cliente avaliar se realmente precisa de todos aqueles relatórios. Exato. Isso eu vivi semanas atrás numa migração, onde o cliente ele tinha perto de 100 relatórios. Como ele estava indo para a nuvem, ele decidiu dar uma reavaliada com as áreas se ele continuava precisando daqueles 100 relatórios. Acreditem se quiser, mas nós caímos para menos de 50 relatórios depois da avaliação. Porque muita coisa foi sendo construída e foi ficando para trás, sem uso. Então essa higienização aí ela foi bem positiva. Então, pessoal, só somem esses pontos quem está imaginando levar o seu ambiente para a nuvem, ok? Para quem vai permanecer no on-premise, não somem esses pontos. Podemos para o próximo? Tá. Então, pessoal, esses pontos eles vão estar na aba Report. Para alguns casos, não foi gerado nenhum RDL na exportação. Então, teria que fazer uma análise do ambiente especificamente para ver que reportes que vocês têm aí para poder compor esses pontos. Tá? Legal, isso é importante, hein? Quer dizer que nós tivemos algumas poucas exceções aí onde a aba de report não saiu, ou seja, o diagnóstico, por alguma razão, ele não completou essa transação da análise dos reportes, certo? Exatamente. Tá, então, há que atentar. Se vocês já conhecerem esse ambiente de reportes, ok? Atrevam a somar, se não, deixa essa observação e depois a gente dá um jeito de trabalhar individualmente aí, nesse caso ou nesses casos. Business Unit e usuários. Basicamente aqui, 2 tópicos. Normalmente no processo de migração, não raro, há uma revisão dos perfis de acesso. Então aquelas novas funções que a gente quer ver implantadas, né, com a nativização do produto, eventualmente uma revisão de processos ali que vai tirar alguma coisa ali do ar, enfim. Então, muitas vezes uma revisão de perfis de acesso. Tem empresas, pessoal, que tem uma meia dúzia de perfis de acesso. E a gente vê empresas que chegam ali em 50, 60 perfis de acesso. Né? Então, a revisão de perfil de acesso é um dos bullets ali que há que ser considerado em tempo de migração. E migração para online demanda um recadastramento de usuários. Tá? Então, aí, tecnicamente, a gente podia falar um pouquinho sobre esse... A gente já tinha comentado há algum tempo atrás. No on-premise, a gente tem o AD local, né? E no online, a gente vai ter no Office 365 o nosso Azure AD. Os usuários do AD e do Azure AD não são os mesmos. Eu preciso recadastrar os meus usuários no Azure AD. Se eu tiver feito anteriormente algum processo de integração, de DIR-Sync do meu AD com o meu Azure AD, possivelmente os usuários já vão estar lá, já vão estar de alguma forma mapeados um contra o outro. É muito difícil isso. Normalmente não é o que a gente tem pego nesses casos. A gente tem um AD local, a pessoa está migrando para online, tem um outro Azure AD completamente à parte, os usuários foram completamente recadastrados no Azure AD. Então, quando eu migro do on-premise para o online, são outros usuários. E se são outros usuários, eu tenho que recadastrar eles, redefinir os perfis de segurança deles, porque eles não têm ligação um com o outro. Naturalmente, isso vai acontecer uma vez, certo? Você vai fazer essa movimentação, daí para frente
mas há que considerar então essa atividade no caso. O Egon, na planilha, Pois não. a gente trouxe a lista completa de usuários, mas tem usuários repetidos. Você vai ver que tem uma lista muito maior do que o número final. E aí, no final, tem o número final. Tá, o número final já vamos lá com o filtro, né? Só É, garantindo a acontece. unicidade, né? Garantindo- Olha O que é a última linha, acontece, pessoal. cada linha representa a relação usuário, perfil de acesso, business unit. Então, se um usuário estiver em 2 perfis de acesso, ele vai aparecer 2 vezes. Se um usuário estiver bem em comum. 2 business units, ele vai aparecer 2 vezes. Então, se você contar simplesmente os perfis de acesso, ele vai ver quantas pessoas, quantas vezes tiveram perfis de acesso. Então, essa conta não é simples de fazer dessa forma, por isso a gente já deu o total único ali de quantos perfis de acessos diferentes realmente estão em uso na solução. É o número que aparece ali já somado, é o número que deve entrar aqui nas faixas de pontuação. Excelente, Rodrigo. Pessoal, então, já peguem o número de vocês ali e façam então a soma na faixa correta ali, por favor. E vamos para o próximo bullet, que é o bullet dos outros, na capacitação e infraestrutura, né? Para quem está a partir da versão 2013, a mudança de interface ela vem acontecendo, mas é bem pequena. Mas para quem está com a versão 1, 2, 3, 4 e CRM 2011, essa mudança na interface ela realmente é bem significativa, né? E aí se você tem uma grande equipe, né, uma equipe enfim, distribuída, essa variável aí da reapresentação da interface, né, de uma mini recapacitação é importante. E essa recapacitação ela passa por processos novos, pela implementação de novas funcionalidades, a nativização do produto e pela própria interface em si. Então, mudança de interface, navegação, as novas funcionalidades que nós falamos, né, e a compatibilidade, né, do novo CRM com a infraestrutura de base, né? Isso para puxar a questão de infraestrutura. O único tópico de infraestrutura que a gente acabou voando aqui, se eu posso mencionar, foi a compatibilidade do novo CRM com a infraestrutura de base, Windows SQL, SQL e navegador, certo, pessoal? Então, abrimos aqui uma tabelinha também para isso, pensando em usuários, para uma geração de pontos. Então, deem uma olhada ali no número de usuários que vocês têm. O usuário aí focando Usuário na no- questão de você capacitar esse Capacitar, usuário, exato. quantas... Está em usuário BU também. Usuário BU. Foi somado? Não foi contado, Não, né? esse não. Mas aí, acho que isso aí vocês sabem bem, de uma forma bem fácil, Se né? vocês souberem a quantidade De usuários da instalação de Dynamics de vocês, Usuários. é disso que a gente está falando, e tem mais a ver ali com a recapacitação eventual. Tá? Se não souber, em usuário BU, o único problema é que usuários, novamente, ele vai estar duplicado, então você teria que usar a função de conta duplicada do Excel para poder saber a quantidade de usuários de forma única que está cadastrada na solução. Agora vem uma miscelânea aqui na sequência, pessoal, pode dar mais um enter? Então vamos prestar atenção individualmente nesses quadros aqui. Então, número de usuários é o quadro de cima, define uma faixa. Embaixo não tem faixa, é só somar. Então vamos lá, quantos ambientes nós temos de Dynamics dentro da empresa hoje? Entre ambientes que são de desenvolvimento, de homologação e ambientes produtivos. Para cada ambiente pré-existente, ativo, somem 20 pontos. Temos clientes que mantêm estritamente um ambiente produtivo e um teste de homologação e desenvolvimento. Ele só tem 2 ambientes, um produtivo e um sandbox. Porque a estrutura permite que ele tenha uma estrutura ultra reduzida ali, né? O projeto permite isso. Por outro lado, nós temos clientes, sem brincadeira, eles chegam a ter 16 ambientes de Dynamics. Entre ambientes de desenvolvimento, testes, homologação, produtivo, espelhos, enfim. Então, façam essa conta rápida aí de quantos ambientes vocês têm, entre não produtivos e produtivos, e somem 20 pontos para cada ambiente. Segunda coluna desse somar tem a ver com quantos saltos nós daremos. Se eu tivesse que saltar, estamos falando aqui de uma migração pensando em saltar. Nós não falamos de reimplantação, tá, pessoal? Estamos falando de migração técnica propriamente dita, tá? Misturada, talvez, ali com um pouco de consultoria em algum momento para nativização, para alguma revisãozinha de processo, mas uma migração mais técnica mesmo. Então, considerem, estou na versão 1.2. Talvez a gente diga para vocês no final que é reimpantem. Mas enquanto a gente não diz isso, considerem, né? Quem está na versão 2011, eu vou ter que ir para 2013, 2015, 2016 e Dynamics 365. Tem 4 pulos, somem 80 pontos. Então façam esse racional rápido aí
baseado na versão de vocês e para que versão vocês vão. Naturalmente para o Dynamics 365. Né? Parar numa versão intermediária não acho que seja recomendável. Terceira coluna é a coluna do e-mail router. Né? Poxa, eu uso e-mail router. Dificilmente eu não usaria o e-mail router. Certo? Ou server-side synchronization. Né? Dificilmente alguém não vai fazer uso deles, né? Ou de um deles. Né? Somem 10 pontos. E, para quem tem a prática do ADFS e FD, segurança configurada, somem 10 pontos também. Beleza, pessoal? Muito bem. Nós passamos os principais temas que envolvem um processo de migração. Articulando, então, cada uma dessas dimensões, trazendo essa informação aqui para vocês. E fazendo essa somatória de pontos. Então, nesse momento aqui, cada um que rodou o diagnóstico e quem não rodou o diagnóstico e ainda pode rodar, depois das ações que tiverem interesse em rodar, né? Mas quem tem domínio do ambiente e de alguma forma preencheu a planilha que foi enviada aqui pela Bárbara, já está pronto, então, para olhar conosco aqui o que a gente imagina de esforço de migração para cada realidade dessa, tá bem? Vamos começar então aqui, esforço de migração. Tem o tal do esforço de migração baixo. Baixo para a gente, pessoal, é alguma coisa que vai entre 0 e 150 pontos. Então, se nós temos algo entre 0 e 150 pontos, nós colocamos aproximadamente um mês, assim, ó, com uma margem de segurança. É o até. Nós temos instalações dessas que nós migramos em uma semana. Cases, né, de migração. Temos feito várias dessas, inclusive, para a Alpha fora do Brasil. Hoje em dia nós somos baratinhos, né? Comparado com a Europa, e temos migrado vários projetos na Dinamarca, na Suíça, na Inglaterra, onde eles fazem um uso muito nativo do produto. Acreditem, a gente faz essa migração remota em muitas vezes menos de que uma semana. Demora mais para subir dados do que propriamente o processo de migração. Né? Mas na hora que você olha o projeto de perto, é aquele projeto que, código, nadam muito pouco, tem um JavaScript perdido lá. Tamanho da base de dados, ridícula ou insignificante. Não que ele não opere o Dynamics, ele opera, mas o tipo de negócio, o tipo de processo que ele coordena e controla, tem ali toda uma restrição de dados, não fica um negócio realmente pequeno. Ok, pessoal? Então, eu não vou torcer por nenhuma dessas instalações. Na verdade, é só uma constatação. Né? Quem faz um uso muito nativo do produto, poucos usuários, usando talvez um módulo só do Dynamics, essa é a realidade e aí um esforço de até um mês. Né? Por isso do aproximadamente. Tem coisas que acontecem aí em uma semana. Vamos subir um pouquinho mais a barra aqui. Ao subir a barra, a gente está ali entre um baixo e um médio. Né? E para a gente, esse baixo e médio, começando a apontar para médio, é alguém que está na faixa dos 150 a 300 pontos. De novo, aproximadamente 2 meses e meio. É aquela coisa de 1 mês e meio, 2 até 2,5. Tá? Considerem sempre o nosso 2,5 ali um até com alguma boa margem de segurança. Só que vocês viram que eu fiz um primeiro check ali do lado. Né? Não estou dizendo que o cara de baixa complexidade não devesse prestar atenção em planejamento, em um business case de migração, numa estrutura de projeto, num envolvimento da equipe interna. Vai ter envolvimento da equipe interna, seguramente vai. Mas percebam, né? Tanto o baixo quanto esse médio, pessoal, a gente tem que olhar essa coluna aqui do lado e já começar a fazer algumas reflexões. Né? Quando eu chego a ter 150 ou 300 pontos e pensar em um projeto que pode demorar até 2 meses, 2 meses e meio, eu tenho que olhar minimamente qual que é o impacto no negócio disso. Não estou dizendo que aquela migração de uma semana ali não devesse olhar o impacto no negócio, mas na boa, eu não preciso nem pedir lá para a área usuária muita coisa, percebe? Meio next finish, dá um susto no cara lá na segunda-feira e vamos embora. Aqui não. Aqui não. Aqui, quando eu chego já ali naquele 1 mês e meio, 2, opa, já começa algum investimento maior da empresa ali. E aí não dá para ir no next finish, tá? Sem ter uma mínima análise de impacto no negócio. Vai ter downtime, né? Putz, e aí, treinamento, qual vai ser esse investimento mesmo, já que não é mais o next finish de uma semana que se bobear eu mesmo faço. Nós já temos clientes nossos migrando, que nos contaram só para ficar stand-by no dia da migração.
Acreditem. Então, nós somos contratados em alguns momentos, simplesmente, né, aqueles next finish, para estar monitorando e se acontecesse alguma coisa, a gente interferiria. Normalmente pela nossa área de sustentação. Então, coloca a área de sustentação em stand-by e faz um trabalho desse. Quando chega numa dimensão dessa aqui, já começa essa reflexão se é, putz, será que não é bom ter a alfa mais perto aqui, me ajudando nesse processo de migração? Tende a não ser longo, mas já demanda uma análise de possível impacto sobre o negócio. Seja ele financeiro, seja o tempo, seja a reciclagem, seja o que for aqui, já... O outro eu digo para você, fecha o olho, dá o next finish e vai embora. Acorda no Dynamics 365 lá e seja feliz. Muito bem, estou chegando agora no patamar do médio. Já é uma migração média de 300 a 500 pontos. De novo, é até os 5 meses. Eu acho que esse negócio começa ali no 2,5, 3, podendo chegar em 5. Aqui eu acho que a questão do planejamento ela é muitíssimo presente. Então, cara, aqui não dá para sair. Vamos programar essa migração para a gente começar semana que vem. Não, aqui eu acho que já tem uma discussão de negócio importante, quanto impacto no negócio, né? Eu acho que não chega ainda a ser aquela coisa ultra deep dive do business case, mas já tem que ter. E já uma necessidade de planejamento um pouco mais forte ali, né? Então, acho que a gente já tem que trabalhar, envolver mais gente, né? Um trabalho de mesa mais forte. Então, esse diagnóstico que a gente está rodando aqui, a gente recomenda para esse tipo de cliente. Daqui para cima, é diagnóstico. Não dá. Dali para baixo, esquece o diagnóstico. Se você já sabe que tem aquela clareza ali, é meio next finish mesmo. Bota a alfa lá para alguma sustentação se precisar e vamos embora. Não tem por que não ir. E rápido. Daqui para frente, eu acho que essa coisa do diagnóstico, do envolvimento de mais gente, desse cronograma mais detalhado, dessa arquitetação realmente da migração, eu acho que ela já é muito presente. Podemos dar mais um enter aqui? Porque acho que vamos chegar onde interessa. Eu acho que a maioria de vocês estão por aqui, ó, de 500 a 999 mil pontos. Eu estou chutando, tá? Acho que a gente assinou um NDA, eu tenho uma garantia de NDA, tá? Então a ideia é que a gente não apresente essa planilha de vocês, cada um recebeu a sua planilha de forma individual. Eu até escorreguei no começo ali, quando eu falei, né, Alexandre aqui da Anime, tá comigo nos campos, eu mordi a língua na sequência. Mas como a gente parou em todas as outras dimensões, não é essa a intenção, tá, de comunicar o número de ninguém aqui, né? E nós temos esse NDA com vocês, essa garantia, enfim, essa informação é só nossa e de vocês. Mas eu me atrevo a dizer que a realidade de clientes que nós temos aqui está girando por aqui. Estou vendo um ou outro, né, que está aqui na sala e que também está no webinar. Me atrevo a dizer que tem alguns que estão acima disso, mas não é a maioria. Eu me atrevo a dizer que a maioria está girando aqui. E aí, o que a gente pensa é isso. Tem impacto no negócio, sim. Tem que olhar, tem que fazer um planejamento. Aqui já começa um business case. Tem que ver, fazer conta. Vale a pena? Aqui já começa a ver, vale a pena. Se antes não tinha muita dúvida, aqui as dúvidas são todas. Já começam as dúvidas. Né? Sigo com Dynamics, não sigo com Dynamics, quanto que é de dinheiro, aqui é business case mesmo, tá? Aqui não dá para ir para frente. Porque já estamos dizendo aí que é um negócio de 5 a 8 meses de brincadeira. Né? Tem lugar ali que para mexer naqueles reports, para ajustar aqueles códigos, vai ser um esforço danado. Fala, pô, mas peraí, e aí? Fazer conta. Tem que fazer conta. Então, business case. Daí para frente, não tem jeito. Eu só vou agora turbinar, quer dizer que tem muito grande envolvimento da equipe, do cliente, e vai abrir daqui para frente, depois que a gente der o próximo salto aqui, que é a possibilidade da reimplantação. Nós tivemos clientes grandes nossos que tiveram mais de 150 mil horas de código em cima do Dynamics. E a conclusão que a gente tem chegado nesses caras é: esquece migração. O que nós vamos fazer, na verdade, é uma reimplantação do Dynamics 365, na nuvem ou mesmo on-premise. Estamos chegando a essa conclusão junto com o cliente em alguns desses casos. Então, aquele cliente que de fato fez um trabalho intenso durante 6, 7 anos em cima do Dynamics, construiu um bicho ali que é inacreditavelmente útil à operação dele, mas que de alguma forma vai segurá-lo mesmo durante um bom tempo. Essa migração é um investimento que tende a não ser pequeno, já comparativo talvez a um processo de reimplantação. E aí as portas que se abrem, né? Inclusive a comparação tecnológica com outras tecnologias. A gente brinca que, assim, às vezes quando o cliente fica muito tempo e usando demais o Dynamics e crescendo demais o Dynamics, é um risco enorme para na frente ele optar por implantar um outro software. Até. Lógico, a gente quer que o cliente não vá por esse caminho, mas a gente tem a responsabilidade de mostrar para ele que muitas vezes vai ser esse o caminho. Né? E aí a gente chega, então, nos clientes que estão acima de 1000 pontos.
Se tivermos clientes aqui acima de 1.000 pontos hoje, pessoal, também não é nenhum desespero. O que a gente vai fazer é trabalhar fortemente nessa questão do business case com vocês, esse diagnóstico, esse planejamento forte, para vocês poderem chegar à conclusão. Naturalmente, a consultoria ela não quer direcioná-los, ela quer fazer o melhor trabalho possível, né? E a gente tem esse trabalho dentro de casa, né, para apoiar esse tipo de cliente a tomar uma decisão mais certa, mas com serenidade. Porque também se errar ali na decisão, não vou mais em Dynamics, depois ele entubar mais 100 mil horas para colocar aquilo que ele tinha no ar, é um problemaço. Então, qual é o caminho mais interessante aqui para nós? Né? Então, pessoal, de alguma forma, isso aqui só foi um jeito de mover as cabeças e fazer com que cada um de nós pense acerca da sua migração. De fato, tem sido assim. À medida que nós chegamos no 2013, a questão da migração ela foi ficando cada vez mais simples para quem é on-premise, ficando cada vez mais simples. E para quem foi para a nuvem já em 2011, aí a coisa simplificou de vez. Então a gente entende que o esforço da Alpha People em termos de migração, ele vai acabar. Por isso que a gente está falando de repente ser o último evento de migração que a gente vai fazer. Não que nós não continuaremos fazendo migração para quem interessa. Mas esse estímulo já não é mais como foi antes. Então nos últimos anos todo mundo estava muito interessado. Porque antes de 2011 não tinha opção de nuvem. Então a cada 2 anos tinha uma versão nova do Dynamics. Todo mundo queria ouvir, Boas New, esforço de migração. E, impreterivelmente, a Alpha estava lá migrando esses clientes. Mas depois do 2011, da nuvem, essa intensidade ela começou a diminuir, porque a pegada hoje é outra. Para quem está na nuvem, a pegada é outra. É se preparar para aquela atualização, para aquele slot de atualização. É saber claramente o que tem naquele slot de atualização da Microsoft, olhar para dentro de si, verificar se tem algum impacto, trabalhar uma coisa de forma antecipada, mas no dia tal, fatídico, acordar na outra versão e pronto, acabou. Essa é a realidade da nuvem. A gente sente que essa curva e o interesse pelo assunto de migração vem diminuindo. Você vê pelo próprio webinar aqui. Nós chegamos a ter 70, 80 pessoas em outros momentos. E hoje no nosso webinar, acho que deve ter o quê? Umas 18, 20 pessoas. 20 pessoas? No passado a gente tinha 40 pessoas online. Então assim, essa diversidade aí de interesses e tal, ela vem diminuindo porque as pessoas estão migrando. Hoje, mais de 70% da base Alpha People já é nuvem. Alguns resistem, a área financeira, que o Lucas, por exemplo, gerencia para a gente, né? Grandes bancos ali que estão na carteira do Lucas com Dynamics ainda resistem, usam muito isso on-premise. Né? Mas já tem grandes bancos indo para a nuvem. Já, né? O primeiro grande case, né? Mas a gente tem até uma sala aqui avaliando essa questão de banco, né, digital, enfim, é um mote também que a gente tem ouvido bastante, né? Então há o interesse. Mesmo esses que têm infraestrutura, que já tem as pessoas historicamente, tem um custo reduzido dessa infra de alguma forma, já avaliam esse caminho da nuvem em busca dos novos benefícios, né? Da segurança nova, dos custos mais reduzidos, enfim, está buscando isso. Só desenvolvendo um pouquinho essa parte da indústria financeira, né? O grande bloqueador da indústria financeira ir para a nuvem, na verdade, não é ter um CRM na nuvem, mas sim alguns tipos de informação dos clientes estarem na nuvem, sobretudo informações sensíveis, informações de posição financeira, informação transacional. Quando não se tratava desse tipo de informação, os bancos já estavam na nuvem há muito tempo. Mas agora a gente já começou a ter cases de bancos que também essas informações estão indo para a nuvem também, né? Esse é o grande. Legal. Então, assim, pessoal, foi essa reflexão. Daqui para frente tem alguns slides aí da Alpha. Acho que podemos passar muito rápido, Bárbara. Aqui é o nosso marketing. Nosso marketing não perde a chance, né, de falar dos números. Enfim, a Alpha totalmente focada na questão do Dynamics 365. Inclusive com operação agora de AX no Brasil também. O maior número da Alpha mundialmente ainda é o ERP. Mas no Brasil nós somos um pouco diferentes. O número maior aqui é o CRM, historicamente. Mas também agora com projetos de ERP sendo entregues pela Alpha no Brasil, né? BB Seguridade, por exemplo, é um fechamento que aconteceu na semana passada. Então, se vocês precisarem de apoio também para a parte do AX, podem contar com a Alpha, com tudo que nós já fazíamos para o CRM, agora também para o ERP dentro do Dynamics 365. Tá, pessoal? Então, os números, pode ir um pouquinho mais, Bárbara, só não queria deixar de passar. A oferta que vocês já conhecem, mas que a gente reforça. Então, a parte vai dar uma transição aqui, a parte de consultoria, que está aqui representada hoje, né, falando sobre esse trabalho. Vejam que a parte de consultoria ela tem uma das preocupações ali, que é a migração. Pode ser que isso suma do nosso mosaico daqui a pouco, né? Essa coisa da migração está caindo em desuso, né? A tendência, né? Então, aquele bullet ali de migração, que é parte do nosso mosaico, tende a sair.
A área de sustentação sempre muito preocupada aí com vocês, né, com o pós-projeto, né, cuidando do projeto depois que ele é entregue. Podem contar com a gente. Fábrica de software, que a gente está com ela aqui na Brigadeiro já há alguns anos e abrimos uma fábrica de software no ano passado em Porto Alegre, que está crescendo em ritmo bastante acelerado. É um lugar excelente, né, para a fábrica de software, uma tranquilidade lá para os profissionais, as coisas fluem bem lá no sul. A parte de cloud e on-premise, então estamos preparados para Azure, para Office 365, né? Então, que é parte desse cenário de nuvem, a Alpha também tem se preocupado. Se vocês olharem mais externamente, vocês vão ver o Dynamics 365 em cima, mas do ladinho ali, ó, Azure e Office 365 como um dos pilares da Alpha mundo afora, e aqui no Brasil não é diferente. Power BI, uma célula de Power BI e a parte de cognição, para quem tem muito dado dentro da base ali, essa parte de Machine Learning dentro do Azure é sensacional, podem nos chamar, a gente tem bastante para falar ali de Machine Learning. Mantemos especialidades, né? Alguns clientes são representados aqui, né? Obrigado pela Brasil Quirim, usa uma vertical da Alpha de CSC, né? Um centro de serviço compartilhado, muito interessante, né? Não sei se a CPFL está conosco no webinar, mas também é um usuário, está com a gente, legal, a gente agradece o uso da vertical. Mantemos uma vertical de marketing digital. Está muito intensa essa questão do marketing digital, pessoal. Quem tiver interesse em conversar sobre marketing digital, tá? Sobre hot sites, scoring de cliente, regras de automação, tudo dentro do Dynamics, falem com a gente. Real estate, né? Muito Dynamics, wall-to-wall mesmo, stand de vendas, assistência técnica, né? Então a parte de vistoria, chave, assistência técnica, muito forte agora com Field Service, inclusive. Call Center, tá aqui o Rafa, né? Rafa que cuida dessa vertical dedicada, né? Call Center, né? Muitos call centers usando Dynamics. O USD, que o Rodrigo mencionou aqui, que é o agente universal de atendimento, para call center é típico, integrando sistemas legais para evitar alt-tab, multicanal esbarrando dentro do USD, onde o Dynamics é só mais um sistema dentro do atendimento que é feito por intermédio do USD. Parceria com a CodeCase, vocês usam alguns add-ons aí da CodeCase, seguramente usam, alguns vão morrer na linha do tempo, à medida que a Microsoft nativiza o produto, e outros vão nascer, tá certo? Enfim. Parceria com a FYI para capacitação, muitos já devem ter feito treinamento, né, no CPLS que fica lá na Paulista, né, então treinamentos de Power Apps, da novidade já disponível, de Power BI, de Dynamics 365, Operations, ERP, se capacitem em Dynamics, dá muita autonomia. Então agradeço a quem esteve conosco nessas 2 horas na manhã de hoje, de forma remota. Agradecimento especial a quem esteve conosco aqui presencialmente, tá? Agradeço realmente, levem essa mensagem para casa. E aguardamos vocês. Se pudermos ajudar em processo de migração ou em qualquer outra demanda relacionada ao mundo Microsoft, ao mundo Dynamics em especial, podem contar conosco. Obrigado mais uma vez.